É isso aí, galera. Mais uma vez estamos aqui no Papo em Movimento para fazer com a história que já havíamos começado, trazer uma história envolvente relacionada ao trânsito com pessoas profissionais ao extremo. Hoje nós temos um convidado especial, o Vinícius, conhecido como Vini, instrutor prático, que do outro momento estava aqui o instrutor Adno, que hoje também está aqui conosco. E nós vamos fazer aquela condição diferenciada que o propósito é esse. Por que Papo em Movimento? Porque queremos que tudo que está relacionado ao trânsito esteja voltado numa condição segura. Na condição de condicionado, voltado para a segurança minha, sua, nossa, dos familiares, temos profissionais de alto padrão para trazer essas informações. Você que está pensando em se habilitar, você que já é habilitado, você que está pensando em se habilitar e quer informações, você que é habilitado e está querendo ter novamente algumas informações para relembrar. O nosso propósito é esse. Fazer com que você tenha essas informações. Então aqui eu já começo a chamar o nosso convidado para se apresentar. O Vini, conhecido também como Vinícius. Ele tem o seu canal no YouTube, onde vocês poderão ter outras informações. Logo na sequência, o Adno também vai falar, porque o Adno ele fala na sequência, porque ele é da parte da aula teórica, ele vai dar algumas explicações e o Vinícius da parte prática. Vinícius, conhecido como Vini, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Faço toda a questão que você tenha, assim, muita energia, positividade, ao qual esse momento meteórico na sua vida e na nossa, pela honra de tê-lo aqui conosco. Fale um pouquinho a respeito de quem é o Vinícius, onde ele trabalha, como é que é a característica das suas aulas. Fala para nossa galera aí, para o nosso público, quem é esse extremo profissional da Zona Sul que tem assim uma fantástica característica do desenvolvimento humano na parte da aula prática. Seja bem-vindo, Vini. Muito obrigado, Edmilson. Primeiro agradecer a oportunidade que vocês estão me dando. Segue lá o vini.instrutor no Instagram. Canal no YouTube Baliza na Régua, se inscreve lá também. Eu tenho 30 anos, instrutor, eu estou há 8 anos instrutor. Trabalho na Autoescola Garcia, aproveitar para mandar um abraço lá para toda a equipe da Autoescola Garcia. Salve todo mundo da Autoescola Garcia aí, que também eu morei na região do Capão, sei que é autoescola fenomenal. Forte abraço, não sei se o instrutor Marcos que trabalhou nas Casas Bahia continua lá com vocês? Não. Ele saiu? Não, saiu faz uns 2 ou 3 anos. Tá. Laci também tá lá? A Laci me deu aula teórica. A Meire também. A Meire tá lá, o Wilson, tá todo mundo lá. A Laci, ela me deu aula teórica. Ó, já vou falar logo então. Como dizem uma certa letra de música voltado para uma questão de desenvolvimento social, tem aquela questão da ponte pra cá é nós que tá. Então você está na autoescola que está da ponte para cá, na autoescola que tem assim um público-alvo completamente diferenciado, que até onde nós sabemos, todo mundo que chega lá sai extremamente agraciado pela forma da representatividade, a forma que é abordado, na sua condição de chegada. O aluno se sente muito acalorado por esta condição e não é à toa que você faz parte também dessa equipe notória, por isso que você está aqui conosco. Continue, desculpa aí, pode falar. Então, e eu tô há 8 anos como instrutor também, né? E o início como instrutor... Reto. Pode falar. O início como instrutor não foi fácil. O trânsito aí, a profissão não é um mar de rosas, mas aprendi muita coisa, estou aprendendo até agora. E nós, né, como instrutor, temos muito trabalho a fazer e é trabalho a longo prazo também. Não é um trabalho assim do dia para a noite. Para melhoria do trânsito, né? Tá, mas fala aí, o Vinícius, ele tem esposa, namorada, ficante, tem filho. Fala um pouquinho do Vinícius, simpatizante, colorante. Tudo isso. Tenho, sou casado há 10 anos. Estou há 10 anos com ela, há 8 casado, morando juntos. Tenho 2 filhos, um de 8 e um de 1 ano e 7 meses. Casado, ó. Preso. Certo. Nessa condição, você já colocou as suas crianças para andar de motinha, de carrinho? Fazer baliza. Baliza na régua. Meu filho aprendeu a andar de bicicleta com 5 anos, eu ensinei ele. E aprendeu em um dia, rápido.
rápido. Eu falei, ó, vai sair a rodinha hoje, vai tirar a rodinha. E bom de criança é isso, né? Essa desenvolvimento desenvolve muito rápido. No início, ele é meio cabeça dura, meu filho. Tem uma personalidade forte. No início, ele não queria, não. Aí caiu uma vez, queria desistir. Eu falei, não, vai de novo. Aí caiu o segundo, eu falei, vai de novo. Ô, Adno, então você já começa a perceber que você que é da parte teórica vai ter que já começar a tirar o vício que o filho dele já tá começando a ter de bicicleta, chamar no grau, dar URL. Tá vendo por onde começa a história? Por isso que a Maria chega e fala assim, é que meu pai não tem paciência, aquilo não é que é paciência, é que tá ensinando da maneira errada, tá vendo? Eu vou ter que trabalhar nisso aí. Fala mais de você, Vinícius, fala mais aí de nós. Então, como instrutor, comecei, eu brinco assim, eu tava indo pra direita, Deus mandando pra esquerda. Eu fazia faculdade de educação física. Certo. Na época, tranquei a faculdade. E quando eu tranquei a faculdade, eu fiquei um pouco perdido. Eu trabalhava numa administradora de condomínios, na parte de departamento pessoal. E eu fiquei um pouquinho perdido ali, o que eu vou fazer? Porque eu sempre quis ensinar. Mas na faculdade de educação física, eu não estava me sentindo tão feliz. Né? Parecia que não era aquilo que eu queria. Aí uma vez, numa conversa com meu padrinho, ele falou, por que você não faz o curso de instrutor? E engraçado que eu fui aluno da Autoescola Garcia, eu passava em frente e eu imaginava, o trampo dos caras deve ser da hora. Até parece. Detalhezinho. Tem uma certa pessoa que está aqui conosco que, pelo que eu fiquei sabendo, ele pode confirmar depois ou não, que era da mesma forma. Passava na frente de uma certa autoescola, eu vou trabalhar aqui. Foi mais ou menos o casamento com você, onde você está prestando serviço, é isso? Foi mais ou menos isso. E eu sempre quis entrar lá, porque era a referência que eu tinha, né? Como aluno, eu fui de lá, então era a referência que eu tinha. Só que eu achava que era fácil. Então, quando eu saí do curso, primeiro que eu cheguei no curso, eu ficava pensando, o que eu tô fazendo aqui? Sem nem ensinar a dirigir. Mas continuei no curso. E o curso é muito... o curso eu entrei com uma mentalidade, saí completamente com outra mentalidade. Certo. Saí outra pessoa, querendo mesmo mudar o trânsito. Mas aí na hora de mandar currículo, ninguém queria dar oportunidade. Porque eu era novo, não tinha experiência. Até que eu consegui uma autoescola lá em Itapecerica da Serra. Cheguei primeiro dia, o dono da autoescola me deu a chave e falou, vai. A única referência que eu tinha era quando eu tirei minha habilitação. Até então não sabia como se comportar, então tentei imitar o meu instrutor da época, né? O seu instrutor da época tinha aquela característica que nós sabemos que algumas pessoas vêm trazendo a informação que os instrutores lá atrás não tinham uma certa evolução tecnológica em questão do veículo e quando você começou já era um veículo mais evoluído. Como é que foi esse seu processo de aluno, curso de formação instrutor para profissional instrutor, instruir? Como é que foi essa transição aí? Não, o veículo já era de direção hidráulica, era um veículo mais moderno. Só não tinha a questão da tecnologia ali de WhatsApp, não tinha vídeo no YouTube para ficar acompanhando. Então eles mostravam um mapinha do percurso da prova para a gente saber, né? E quando eu cheguei para ser instrutor, eu tinha essa referência. Certo. E quando o dono da autoescola me deu a chave e falou, vai, aí eu chamei a aluna na recepção. E fui, ele me explicou mais ou menos o trajeto até o percurso onde a gente dava aula e eu me perdi. Quando você foi tirar sua habilitação, teve parte teórica? Você teve que estudar o CFC teórico, a autoescola teórica? Na condição, você chegou a fazer isso? Fiz tudo. Fez tudo, mas foi com Adno? Não. O Adno devia ser moleque naquela época. 8 anos? Você tá vendo tempo, né? Não, 8 anos eu sou instrutor, mas eu tirei habilitação em finalzinho de 2009 para 2010. Tirei em 2005. Então, agora nada mais que você justo. Não era moleque, não. Você já era... Tinha 18 anos, pô. Eu tinha 18 anos. Já tinha habilitação. Quando você tirou a habilitação, mas quando eu tirei, você não era mais moleque, não. Então, nada mais que justo o Adno falar um pouquinho também dessa parte da teórica, mas antes, para aquele que ainda não te conhece, para aquele que ainda não viu, para aquele que ainda não tem a mínima noção de quem é o super Adno da ponte pra cá, é ele que tá ali próximo ao terminal Guarapiranga, próximo a Piraporinha, Jardim São Luís, o Quadrilátero, né? Fala um pouquinho quem é o Adno, da sua condição, pra
casar essa informação, porque o Vinícius acabou de dizer pra gente que ele teve que fazer a parte teórica, mas para fazer com que essa condição de conversa dele, do que ele presenciou lá atrás, daquilo que ele aprendeu, se tá mais ou menos condicionado, engajado com aquilo que você faz hoje, se teve uma diferença, se teve uma evolução. Fala quem é o Adno aí pros colegas que não conhecem. Bom, para quem não me conhece, sou o Adno Santo, conhecido nas redes sociais, tenho 34 anos. Pai, né, de 3 meninas e não pode faltar o Carrie, né? Pai de menina que tem 3 Carrie, que o Carrie não pode faltar, cada Mariah Carey. Então, nessa... Pra quem não sabe, ele é fanzaço da Mariah. Mas eu ainda não acreditei nessa história, não, mano. Só depois que viu o RG lá, o nome do sobrenome, nunca viu, não? Não acredito, velho. Eu já postei, já postei nas redes sociais. Eu não vi, não acreditei. Não viu? Então veja. Não, eu não vi os Veja. documentos. Eu vi que ele postou, mas eu não acreditei. Eu falei, Acredite, acredite. Tem Quando eu que- falo que você está com um cidadão que não é louco, ele é trilouco, é porque o cara é muito bom naquilo tem que ele gente faz. com mais trilouco ainda. Que isso? Aí, né, em relação ao que o Vinícius estava falando, da habilitação, eu tirei em 2005, né? Assim que completei 18 anos. Completei 18 anos e acabei tirando a habilitação, mas quando eu me tornei instrutor foi em 2015. Mudou muita coisa. 10 anos depois. 10 anos depois, mudou muita coisa, né? E como ele falou, ele começou numa área e foi direcionando para outra. E a gente teve esse papo, né? No primeiro podcast que nós fizemos, batemos esse papo. No meio do militarismo, que eu ia seguir ali, acabou vindo para cá e é uma área que eu gosto muito. Também mexo com produção, audiovisual ali, gosto pra caramba. Então, mas a arte de ensinar, cara, ela envolve muita coisa. Porque quando a gente fala professor, todo mundo pensa que é professor de escola. Não, professor de tudo. E uma das coisas que eu tava A comentando... própria vida já é uma professora, né? Já é. A própria vida, né? É uma escola ali. Você acaba aprendendo, então sempre tem alguém que vai te ensinando ali. E a gente tem um nome de instrutor. E a gente acaba sendo como instrutor, mas na verdade a gente é professor, não deixa de ser professor ali. Então quando eu entrei nessa área, era totalmente diferente do que é hoje. Não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Certo. Hoje você tem diversos sites, várias coisas para você poder estudar. Então, provavelmente na sua época também, que a gente bateu esse papo falou, que não tinha, era apenas um livrinho, você ia lá e fazia, batia aquele papo. Então mudou muita coisa. Então, da teórica, quando você pega antes de colocar na prática, vem aquele todo trabalho que você tem que trabalhar, porque o aluno já entra com uma visão totalmente diferente. O aluno ele costuma vir com vício familiar, é isso? Sim, e uma das coisas que costumam falar, que meu pai não tem paciência. Tem paciência. O problema é que tem muita intimidade, né? Aquela intimidade que você tem, e a pessoa quando vai te cobrar, ele vai te cobrar como se estivesse, tipo, na intimidade, você não vai aceitar. Que nem minha esposa. Minha esposa não foi eu que ensinei ela a dirigir. Certo. Ela sabia dirigir, sim, mas não podia aperfeiçoar os conhecimentos dela. Porque para aperfeiçoar os conhecimentos dela, eu vou falar, eu piso na embreagem, ela, tá gritando comigo? Não, não tô gritando. Da mesma forma que eu falo com ela, eu podia estar falando com outro aluno ali, mas acaba tendo intimidade. Então, você pega muita gente com hábitos e vício, né? Provavelmente quando o aluno que ele não sabe de nada, ele acha que chega lá, vai dormir, vai mexer no celular, e quando vê, totalmente diferente, como o Vinícius falou. Então, vem todo o preparo por trás daquilo que você tem que fazer com o aluno. Hoje, então, para que os nossos colegas que estão começando a acompanhar a conversa, é assim, tem um procedimento determinado pelo órgão que regulamenta o processo de habilitação, que é parte teórica. Aliás, tem um processo médico antes, depois tem a parte de estudar a teoria, logo após tem a parte da prática e, por fim, o documento federal, que é a habilitação. Fala um pouquinho pra galera como é que engaja, como é que, pra quem não sabe, como é que ele vai iniciar esse procedimento, que é o seu primeiro momento, que logo depois vem o segundo momento, que é com o Vinícius. Como é que funciona esse procedimento? Talvez que eu vou falar aqui, muitas pessoas sejam até leigas nesse assunto, mas quando você fala em tirar habilitação, a visão que todo mundo tem é o quê? Procurar autoescola, né? Procurar autoescola. Eu faria isso. Também fiz isso, não tinha tanta informação naquela época. Hoje, com a tecnologia e com esse desenvolvimento, quando você quer uma informação, você procura e vai na internet e você acaba achando lá. Então, hoje em dia, para você tirar uma habilitação, tem vários procedimentos. Às vezes não tem nem vários, é um único só. É uma linha como é que a gente costuma dizer, é como se fosse uma régua, do 0 ao 30, por exemplo, então você tem os pontos.
que pelo que nós conversamos da primeira vez, você tem que fazer o agendamento, Isso, o pré-cadastro, tudo o exame bonitinho. psicológico. Um médico, psicológico, e depois vai para a parte do CFC. E nesse que vai para a parte do CFC, e você chega lá, que tem uns 9 dias, e se for presencial, e se for online, você acaba fazendo 12, né? Tá, o que é, para quem está nos ouvindo e não tem a mínima noção, o que significa CFC? Clorofluorcarbono, é isso? Ele tem que lembrar da tabela periódica? O que foi mudado no ar-condicionado, que antigamente era CFC, clorofluorcarbono, e agora é o qual? O HFC, hidrofluorcarbono. O clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono. É o que era usado no ar-condicionado, né? Se não me engano. Ar-condicionado na serpentina das geladeiras, que na época que algumas pessoas iam descongelar, tinha que utilizar na pressa a colher, faca, perfurava a serpentina, saía aquele cheiro não tão agradável. Diversos relatos, né, que você acompanha nas mídias sociais de pessoas que parada numa garagem conversando, né, fazendo um contato familiar, do nada começava a vazar esse gás do automóvel e por determinação de lei, de critérios técnicos, deixou de ser o clorofluorcarbono CFC para o HFC. Hidrofluorcarbono. Mas quem sou eu para falar, sendo que quem tá na parte teórica é o magnânimo? Não, mas aí é bom. Olha que explicação excelente que tivemos aqui agora. Então, voltando lá do CFC, é Centro de Formação de Condutores, né? Então a autoescola não existe mais, é isso? Não, a autoescola existe, sempre existiu, né? E vai ser difícil tirar um pouquinho ali, mas sempre existiu. Só que a gente tem essa visão de falar assim, vou fazer autoescola. O Detran, ele determina em 2 partes. São 2 classificações, CFC-A e CFC-B. Muita gente, quando pergunta na sala de aula, o que é CFC-A? Moto. CFC-B? Carro. Não. Isso são categorias. Categoria A é moto, categoria B é carro. Certo. Mas quais são o tipo de classificações que existem? O que é CFC? Aí todo mundo olha por ti. Centro de Formação de Condutorista. CFC-A é teórica e CFC-B é prática. Agora para os dois. Vamos ver como é que fica esse ping-pong. Na condição daquilo que vocês vivenciam no dia a dia, Centro de Formação de Condutor forma o candidato realmente? Ele sai formado? Eu acho que em lugar nenhum. Vou falar da minha parte teórica, você vai falar dessa prática. É assim, eu como vejo em relação a qualquer área. Você pegar um engenheiro e falar assim, você aprendeu engenharia na faculdade? Pegar um advogado, você aprendeu advocacia na faculdade? Você aprendeu a gastronomia? Não. Gastromizando? Gastronomizando. Nem sei se existe essa palavra. Mas saiu agora. Se não existe, vamos colocar no dicionário. Como é que é? Gastromizando. Gastromizando. Isso aí, vamos fazer. Então, o que acontece? A gente orienta. É que nem falar assim, o treinador te ensinou a jogar futebol. Não. Nenhum treinador te ensina a jogar futebol. Ele te orienta. Então, a mesma coisa em relação à teórica. Orienta os alunos. Pega a apostila, explico, falo, eu tô orientando, explicando, porque para falar de legislação em 4 dias é muito pouco tempo. Certo. É muito pouco tempo. São 20 capítulos, 341 artigos. Tem bastante. Então, para você falar de 4 dias, é muito pouco tempo. Então, você faz o quê? Você vai orientando. Então, nessas condições, a gente não acaba formando. A gente acaba orientando, mas acaba tornando aquele motorista menos, vamos dizer, que causa acidente. Menos imprudente. Menos imprudente. Acaba causando ali. E aí você manda não, né? Você encaminha esse candidato ao processo de habilitação para a parte prática para o Vinícius. E o que você acha nessa condição, Vinícius? Na parte prática, uma frase que eu falo muito: trânsito é muito mais do que primeiro e segundo, uma baliza bem feita. Pessoal, lembrando que eu tô falando Vinícius, mas ele é conhecido nas redes sociais principalmente por Vini, tá? Então, é só lembrando, porque eu tenho uma condição mais próxima a ele por questão do nome pessoal, mas ele é bem conhecido como Vini. Pode continuar, Vini. Então, trânsito ele é muito mais do que primeiro e segundo, uma baliza bem feita. Na aula prática, eu vou ensinar o aluno ali as condições da prova do Detran. Certo. Então, ele vai aprender ali parada obrigatória, baliza, estacionamento no meio-fio. Mas eu procuro, sim, fazer com que o aluno Tá, mas eu tô começando agora. O que é meio-fio? Meio-fio, estacionamento ao lado da guia. Isso, a guia. Não pode subir em cima da calçada e nem encostar também.
Mas Se o seu aluno subir em cima da calçada e atropelar meu filho, eu vou fazer com que você perca a sua credencial, hein? não vai acontecer. Não vai acontecer que eu não vou deixar ele pra prova assim. Não vai. Mas Eu fala, vou falar. eu te cortei, Não. mas continua. Mas eu procuro sim fazer com que o aluno vivencie o dia a dia no trânsito. Eu vou levar o aluno no trânsito, porque é importante. Mas eu não vou dar experiência para ele. A experiência ela vem com o tempo. Certo. Ela vem com o tempo, conforme ele vai saindo todo santo dia, andando. E até hoje, nós vivemos situações que não vivemos ainda. Você no por ser instrutor prático, que o Adno também ele já foi um certo tempo, mas ele está dedicado à parte teórica, eu também parte teórica e prática, mas na sua condição, dizem que quem dirige em São Paulo dirige em qualquer lugar. Você concorda com essa primícia? Menos na Inglaterra, que é mão inglesa. Mas você na região Brincadeira. mas na região da Mas Piraporinha ali próximo ao tem uma escola que eu esqueci ele agora o nome. Vicente, Sinhá. Como é que eu falo? Tem o posto, perto da prefeitura. Tem aquela escola da prefeitura que tem SEI, tem CEL, tem Cedro do Líbano. Sabe onde fica? Ali tem uma mão inglesa. No Piraporinha ali, né? Não. Sabe ali o Banco da Caixa? Antes de Tembo-Mirim, antes do Clube Indiano. Perto da prefeitura, perto do... Eu acho que eu nunca entrei, mas eu acho que eu passei e vi mais ou menos assim. Aqui em São Paulo nós temos mão inglesa. No Jardim Guarujá também. E como seria a mão inglesa? Porque as pessoas estão aqui. Como é que é a mão inglesa? Como é que seria a mão inglesa? Mas Calma no aí que eu Jardim vou te Guarujá responder tem já. também. No Jardim Guarujá tem. Jardim Guarujá, Ibirapuera. A mão que vai é a da esquerda. E a mão que vem é da direita. Então, calma aí. É pra. Que nem o Adno falou, de fato, é isso mesmo. Pra quem está nos acompanhando, a mão inglesa é pra quem vai na direita e pra quem vem é na esquerda? Quem vem pela direita. Quem vai pela esquerda. Hoje é pela direita, né? Nós andamos Então, pela direita. pessoal, resumindo, né? Pra ficar bem fácil, é o sentido inverso. É o sentido. É o sentido inverso. Mas eu acredito que sim. Dirige. Quem dirige em São Paulo hoje, ali, nas condições que nós temos do trânsito, dirige. Em qualquer lugar do Brasil. Pra quem conhece a Zona Sul dirige. Capão Redondo, sabe perfeitamente Dirige. que o miolo central entre metrô Capão Redondo e Capão Redondo, que dá sentido a Comendador Santana, a nossa área da Zona Sul, sabe que dependendo do horário, o fluxo do movimento é intenso. Você costuma levar os alunos nesse movimento intenso de moto, ciclista, pedestre, animais, toda essa interferência viária com buraco, ondulação. O que o seu aluno ele vivencia e sente para nesta condição, como eu perguntei, ele sai formado, porque o Adno falou, Centro de Formação de Condutores. Ele sai formado? Sim. A maioria dos meus alunos, de 10, 8 vai sair com condições de pegar o carro e ir para qualquer lugar de São Paulo. Eu costumo passar na Estrada Tapsirica. Ô, Adno, tô achando que isso daí é uma bola fora que ele tá dando, hein? Eu. O que você acha? O que você acha, Adno? Será? Ele tá vendendo o peixe dele? Tá, tem que vender, pô, tem que vender. Mas ele é bom. Não, o pessoal tá falando assim, mas o cara não é bom, ele é mega bom, ele é tri bom. Vejam o canal dele. Mas eu costumo sim, eu vou levar na Estrada Tapsirica, na Avenida Carlos Caldeira Filho, que é ali perto do Capão Redondo. A estrada de Tapsirica ali, ela é perto da BR-116, por ali, aquela... A Estrada Tapsirica, ela liga ali a cidade de Tapsirica, no comecinho do Valo Velho, e Certo. vai até o Terminal João Dias, se eu não me engano. Certo. É isso. Vai até o Terminal João Dias. Uhum. Lógico Mas que fica eu não- perto ali da BR-116, alguma coisa por assim, não é isso? Shopping Tabuão, Shopping Tabuão. Estrada do Campo Não, Limpo. Estrada do Campo Limpo, sim. Shopping Tabuão, não, tá longe. Ah, tá longe, Tá tá longe. longe. Ah, Tá porque distante, tá um pouco distante. Tá um pouquinho distante. É, ali perto do Shopping Tabuão é a Estrada do Campo Limpo. Entendi. Dessa formação que você falou, não sei se você lembra quem foi seu instrutor. Tanto na teórica como na prática, né? E na prática, quem foi seu instrutor na prática? Na prática, meu instrutor foi o Jonas. Então, aí a gente vem aquela formação, né? Você falou que você entrou nesse meio de instrutor por causa do seu padrinho. Meu padrinho. E eu entrei por causa do instrutor dele. Entendi. Eu entrei nesse por causa do instrutor dele. A gente tava conversando, o Jonas mora lá na rua lá, e tava conversando. E eu trabalhava, tinha saído do exército. Trabalhei
logística, numa empresa, tipo, trabalhando longe, aí daqui a pouco entrei na produção, indo muito longe, muito longe. Falei assim, pô, quero um negócio perto. Você não faz curso de instrutor? Aí eu peguei e falei assim, pô, acho que eu vou fazer. Então eu acho que a base, quando você falou assim, será que tá vendendo o peixe dele? É porque assim, quando você tem uma base de que alguém te instruiu, você melhora. Você não consegue passar um mestre. Que nem eu te falo, eu sou bom na teórica, todo mundo fala. Eu canso, e não canso nem de falar, cansei de falar e falo. Quem foi meu instrutor na teórica? O Edmilson. Ele que me instruiu. Não foi da primeira habilitação, que a primeira habilitação a gente comentou que foi o Adriano. Sim. Que eu entrei lá no sistema e vi lá. Então você acaba lembrando, realmente. Então você vê nessa questão. Então, cara, é bom? É. Por quê? Porque tinha outra pessoa profissional na condição dele e falar assim, meu... Existe uma carência hoje dessa dedicação total, né? Não é fazendo propaganda de uma loja qualquer, não é isso. Loja qualquer que eu falo é uma loja renomada, que tem dedicação total a você, não é isso. Mas o profissional, seja ele da área de autoescola, seja ele da área do comércio, qualquer área que seja, muitas das vezes a gente não percebe esta dedicação. E a dedicação é para o ser humano. O aluno, o candidato, ele precisa de uma dedicação do profissional. Porque ele muitas das vezes vem com seus fantasmas, vem com seus medos. Tanto na parte da teoria quanto na parte da prática, não é isso, Vinícius? Eu tenho uma história com o Jonas, que ele acabou de citar. Certo. E quando eu virei instrutor, eu pensei, vou procurar o Jonas pra ele me ensinar a montar a baliza, né? Não tinha referência nenhuma. Mas o Jonas, quando eu comecei, eu não sabia dirigir. Entendi. Eu era muito observador. Eu observava minha mãe dirigindo, meu pai, meus tios. E ele me perguntou, você já dirige? Eu falei, não. Aí ele me explicou tudo, eu comecei a colocar o carro em movimento, através da instrução dele, ele falou, você já dirige? Eu falei, não dirijo. Ele, mas você tá fazendo tudo certinho? Eu falei, não, eu sou observador, mas eu não dirijo. Mas eu tenho uma história com ele que a gente tomou um enquadro em aula. A gente também estava barbudo assim também? Oh, não tava. Não, porque eu não tinha barba, eu não tinha barba. Barbudo, velho, você para, você pega aí, você fala isso. Eu não tinha barba, mas eu usava um boné aqui. É igual aquela imagem lá do Fai do Dido. Lembra daquele bonequinho lá? Era isso aí. Fai do Dido. Era isso da minha época, pô. Não, e tem um campo lá conhecido... Lá no Capão Redondo tem um campo, lá na Coab, conhecido como Campo do Mano Brau. Ali. Conheço. E ele falou, para o carro ali na parada obrigatória. Eu parei e tal, tinha uns moleques ali meio suspeitos, conversando nos banquinhos, né? Não só conversando, mas tinha uns moleques mandando salve pro Bob. Ele tava se divertindo. Né? E a gente parou do lado, eu parei do lado. Aí eu parei, voltei pra primeira, nisso veio a viatura da rota. A milhão. Os caras abriram as quatro portas. Você tava com carro de autoescola, de autoescola, carro de autoescola. É suspeito, vamos suspeitar. Aí os caras enquadrou os moleque, olhou pra nós assim e falou, vai os dois, desce. Desce os dois com a mão na cabeça e tal. Daí o Jonas, tranquilo, fica tranquilo. Eu falei, não tô entendendo nada. Falei, vixe, meu instrutor, meu Deus do céu. Aí descemos e tal. Aí o cara falou, o que vocês estão fazendo na biqueira? Aí o Jonas, não, nem sabia o que era biqueira. Tô treinando aqui pro percurso da prova, tem que treinar rampa e tal. Aí o policial viu que não tinha nada a ver e liberou a gente. Mas, pô... Não, mas tomar enquadro da rota com o carro da autoescola é... Não, e se for parar, velho, tem aí... E eu fiquei sem ver o Jonas anos. E quando eu virei instrutor, eu falei, será que ele vai lembrar de mim? Aí eu fui, encontrei com ele, eu falei, ei, Jonas. Aí ele olhou pra mim, eu falei, lembra de mim? Ele, claro que lembra. Aquela história lá do enquadro. Do enquadro lá vai ficar pra eternidade. Nunca mais me aconteceu aquilo ali, velho. Tem que ter uma história no meio pra contar, velho. Senão não rende. Mas é que na realidade é assim, né? Tudo ele pode ficar como registro bom ou ruim. Se você fosse uma pessoa dependendo de personalidade abalada, talvez você nunca mais quisesse dar continuidade. Eu achei engraçado no final lá depois. Na hora, coração... Na hora eu fiquei meio sem entender de verdade. Eu falei, pô, a rota... Carro da autoescola... Falei, vou aproveitar. Meu instrutor é procurado, só pode, eu não tenho nada a ver. O cara tá vendo o carro adesivado, autoescola, na porta da biqueira aqui, pô. Você é louco. Ele que tá fazendo o transporte. Dá pra ligar uma situação na outra e tal. Hoje, inclusive, nós estávamos na condição de um direcionamento pros colegas que estão para prestar atenção nesse movimento de evolução. O que acontece? Estava pensando aqui agora a respeito de segurança do trânsito mesmo, a respeito da sinalização, atenção redobrada, a valorização da vida, que é
um assunto fundamental, tanto da evolução teórica, que passa pela condição do Adno como instrutor, e logo depois vai para a sua na questão do profissional da parte prática. Só que tem um detalhe que eu percebi. O Adno, ele não falou da onde ele tá dando aula, quem é, o nosso parceiro. E aí, Adno? Direção defensiva. Quando falou de CFC, aí, ó, falando agora, passou aí, ó. O CFC, como ele estava falando, Centro de Formação de Condutores, e por que pareça, ficou direção defensiva o local onde eu dou aula, que é o CFCA, direção defensiva. Então, tudo isso voltado para o trânsito tem a ver. Direção defensiva, segurança no trânsito, tudo ali. Então, onde que eu trabalho? Ali na Emboimirim, né? Que tem referência ali o Atacadão, de frente que é o atacadista ali, tem o terminal Guarapiranga. Então, há mais de 22 anos. 22 anos no mesmo local, tudo dali. Então, nessa condição que você falou de segurança, dessa evolução, a tendência é cada vez melhorar. Melhorar mais, puxando os alunos para entender. E na legislação, eu não falo muito em relação à segurança. Não que eu não falo da segurança no trânsito. Eu falo mais de leis de placa, o que vai mudar na legislação. E um aluno agora, ele está no 4º dia. Certo. Está fazendo pela 3ª vez o CFC. E ele chamou a atenção e ele realmente falou: nossa, como mudou a questão dos 15 dias. Que quando você era reprovado, você esperava até 15 dias para fazer um novo exame, tanto na teoria como na prática. Aí eu estava falando para os alunos, caso você seja reprovado, tem que esperar quanto tempo? Aí ele, 15 dias. Eu falei assim, não. E mudou ele. Não é 15 dias mais? Eu falei, não. Qual foi a última vez que você fez CFC Lixo? Fiz 2014, depois fiz 2017, agora eu estou fazendo agora. Se não se atualizar, você vai ficar para trás. Claro. Não adianta você ver um aluno que teve aula comigo antes do dia 12 de abril de 2021. Mudou muita coisa na lei. Aproveitando esse ensejo do que você está falando, acredito que o Vini, ele também observou alguma coisa. Eu gostaria da opinião de vocês do que está sendo discutido, acabar com a autoescola. Está tendo um projeto de lei que está sendo discutido. Eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham nesta condição em acabar? Caso for aprovado, vamos ver, vamos aguardar, né, o desenrolar dos órgãos oficiais. Mas, na opinião de vocês, se acabar a autoescola, o CFC atual, como é que fica? Eu sempre comentei sobre isso, sobre o CFC, né? O artigo 76 do CTB, ele fala sobre isso. Que a educação para o trânsito tem que ser promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º grau por meio de órgãos das entidades da União, Distrito Federal, do município, na sua área respectiva área de atuação. E eu sempre comentei isso, que para mim o CFC tem que acabar. Tem que acabar. Mas, porém, tem que vir desde a pré-escola. Entendo. Se você coloca desde a pré-escola, são 3 anos consecutivos. 1º, 2º, 3º. São 3 anos o aluno aprendendo sobre lei. Assim como tem um professor de português, matemática, história, que dá o ano inteiro de aula ali para o aluno, falando sobre a matéria ali para o aluno, tinha que ter educação para o trânsito. Agora, acabar com a obrigatoriedade e uma pessoa fez 18 anos, faz a prova, acertou 70% ou mais e já está aprovado, o que ele aprendeu durante a vida inteira? Dos 8 anos ele aprendeu o quê? Que nem o Vinícius falou, pega o meu filho lá, ele anda de bicicleta, a cabeça dura está ali. Então, tirar e não colocar dentro da pré-escola é errado. Erradíssimo. Como é que você vai formar o trânsito? Em vez de você melhorar, você vai piorar o trânsito. Você vai piorar. O índice de morte pode triplicar isso aí. Não tem nem como mensurar, né? Se a gente for colocar em 2017, a Emboimirim só perdeu para Marginal. No 1º semestre. Foi o maior número de acidentes com a faixa reversiva. O pessoal se adaptando, o pessoal atravessando. Ou a gente pegou uma situação vindo para cá. Se não sou eu ali observando, a gente tem essa percepção. A moça atravessando fora da faixa de pedestre. Ali na Emboimirim, a gente olhou, quando eu olhei, fiz assim, motoqueiro. Se não, ele acaba atrapalhando. Então, se não tem informação, a informação para o trânsito não é só para pegar o carro e para dirigir. Ciclista, o pedestre, como você vai transportar o seu animal, onde que você vai andar. Então, a gente vê ali pegando várias situações, onde que o ciclista vai andar. Como é que você vai ensinar para o ciclista que ele tem que colocar o retrovisor? Porque você pega as bicicletas, mas minha bicicleta é esportiva, não tem nada. Não, tem que ter. Cadê o retrovisor na bicicleta? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tem que ter do lado esquerdo. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que ter os refletivos. Os refletivos atrás da bicicleta. Então, como é que você vai ter essa informação?
Então imagina, você pega uma pessoa aí, pega uma pessoa que é habilitada aí. Vou dar um exemplo da minha mãe. Habilitada há 20 anos. Tirou em 2000. Tirou primeiro que eu. Pergunta pra ela o que mudou no trânsito. Ela vai falar assim, e aí? Mudou o quê? Hoje é 9 dias o CFC. Na época dela não era 9 dias. Era 6 dias. Quando eu comecei eram 6 dias também. Eram 6 dias. Então como que eu vou falar, ela vai falar de trânsito hoje? Então ela não fez uma reciclagem. E tem que ter uma reciclagem, tem que fazer uma reciclagem. Assim como um advogado se recicla, assim como um engenheiro. O médico. Um médico. Todo mundo está se reciclando o tempo todo. E o condutor? O exemplo categórico que nós tivemos agora, atual na pandemia. Ou você se recicla por algo que não tinha conhecimento do vírus, ou você acaba, infelizmente, ficando cada vez mais arcaico e vai se perdendo. E esse se perder é perder vidas. Sim. E a sua opinião, Vini? Para acabar com a autoescola hoje, tem que começar, igual o Adnan falou, começar a ensinar o meu filho hoje, por exemplo, as crianças. Meu filho está na 3ª série, até hoje ele não viu o trânsito na escola. Mas não tem a semana do trânsito e a escola ela não passa nada? Com a caixinha de papel lá, desenhar com giz na quadra. Vou falar de mim. Eu nunca tive. Na escola, trânsito. Eu não vi trânsito na escola, eu não me lembro. Então, para começar a pensar em tirar as autoescolas, você começa a ensinar na escola, as crianças. Porque aí daqui uns 18, 20, 30 anos, a gente vai começar a ter um trânsito, pessoas melhores no trânsito. Sim. E outra, essa é a questão de você falar a semana do trânsito, é poucas pessoas. É pouca que você sabe disso. Sim. Que você fez projeto, nós fizemos, de chegar em porta, em escola em escola, para poder oferecer, para poder falar de educação para o trânsito. Não fala nada para ninguém não, tá? Teve um maluco que me acompanhou numa escola para fazer uma apresentação. Imagina um cidadão que fez assim um ensaio fotográfico sensacional. Adno. Cara, é um projeto ótimo isso aí. Mas tem poucas pessoas que fazem isso. Chegamos para fazer uma apresentação. Foi uma escola de primeiro grau, não foi? Ou foi educação infantil? Educação infantil. Eu apresentei lá o projeto para o pessoal da Semana do Trânsito. A maioria não sabia o mínimo do que estava sendo abordado. Eu falei para um dos pais, pai, porque o filho falou, eu saio daqui da escola sem o cinto. Aí eu falei, pai, e se aqui na comunidade tiver uma perseguição e você tiver que frear bruscamente o seu veículo porque o cidadão vai bater de frente com você, como é que fica seu filho? Ah, mas eu tô na comunidade, não tem... Pode acontecer. Então eu já levantei esse propósito da segurança voltado que na rua de casa pode acontecer uma perseguição. Sim. E as coisas podem entrar nesse mérito do, infelizmente, a vida em segundo, terceiro e último plano. Dizem que o índice maior de acidente é perto de casa, né? Quando você tá chegando, não sei se você conhece ou não, se já acompanhou. Conhece o site Infociga? Não. Tem um site que se chama Infociga e você pode ter todas essas informações lá. E está caracterizado não só pelo site Infociga, como Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Ele dá essa característica que o alto índice de acidentes drásticos ou de alta proporção é próximo dos 30 a 15 minutos perto da nossa casa. O nosso subconsciente, ele trabalha na condição de conforto. Aqui não acontece nada comigo. E nesse aí que você falou, ou você marca por bem, ou você marca por mal. As pessoas lembram de você. Semana, a aluna lembrou de mim, ela falou na sala de aula, ela comentou ontem, Laceda, que eu uso muito o sobrenome dos alunos, então não vou lembrar o nome dela, mas o sobrenome, Laceda. Ela comentou sobre isso. Ela falou, professor, a importância do cinto. Lembrei do senhor na hora, falei, o que aconteceu? Conta aí. Ela contou na hora do intervalo, aí depois eu fiz ela contar na sala para ela poder mostrar para os alunos a importância. E ela comentou sobre isso. Tava com a amiga dela, falou, eu não saio sem cinto. Eu não saio sem cinto. A amiga dela dirigindo, ela no banco de trás, provavelmente deve ter outra pessoa ali, então ela estava no lado do passageiro no banco de trás. E ela colocando assim, falou, não tá pegando não. Ela falou assim, ó, vai pro outro lado. Ela foi e mudou. Quando ela mudou, que ela colocou, ela recebeu uma pancada, aquele efeito chicote, que você bate, vai e volta, né? Aí ela falou, se ela não tivesse colocado o cinto, ela tinha metido a cara no banco da frente. Então imagina. Então que a recomendação, por mais que seja próximo de casa, que bonitinho botar meu filho aqui, ele é pequenininho, minha filha, vamos dirigir. O problema não é você, é o próximo.
Se o cara tá fazendo uma fuga, tá correndo, ele tá pouco se lixando pra sua vida. A questão mesmo, principalmente finais de semana. Demais. Perto de casa nós temos aquela condição, aqui na comunidade não vai ter blitz, não vai ter nada, eu vou beber um pouquinho a mais. E aí nessa hora que tem o risco. Hoje os carros, alguns, né, os mais novos, o cinto apita quando você não coloca o cinto. Você chega numa certa velocidade, se eu não me engano é 23 km, começa a apitar. O meu, ele só o fato de dar a partida e não colocar o cinto, ele já tá Isso é pitando. bom. Já- E então, outra? Mas, desculpa. Não, pode terminar. Mas tem pessoas que dentro da comunidade, ali no bairro, o que eles fazem? Eles passam o cinto, prende o cinto, né? E sentam em cima. Pro cinto não ficar apitando. Aí entra essa questão que eu falo que aconteceu dos acidentes que acontecem. Parece que as pessoas, ela só quer falar na semana. Sim. Tipo assim, semana do trânsito, maio amarelo. Vamos falar de trânsito. Aí chega Dia dos Pais, fala ali o Dia dos Pais, fala o Dia das Mães. Consciência Negra, vai falar da semana. Agora já é Natal, vamos falar de outra coisa. Não. Você tem que falar toda vez. E em vez de quando eu faço umas corridas no aplicativo. Faço as corridas no aplicativo. Aí você pede pro passageiro colocar o cinto, no final vai te dar nota ruim. Que tipo de cinto que eu quero colocar? Aí esperou acontecer o acidente com aquele famoso lá do BBB. Sim. Aí todo mundo bota o cinto. Já tá esquecendo. Eu tô voltando, né? Do trabalho, coloco o caminho, coloco lá. Aí eu falei, nossa, ainda bem que você tá perto da minha casa. Peguei ela no Itaim pra deixar no Morumbi. Falei, pô, Vila Andrade ali, Paraisópolis, não vou entrar não. Quando eu olhei o endereço, falei, dá pra pegar. Tá próximo de casa. Só descer ali, já um dia eu já tô em casa. Pô, vou gastar gasolina e vou voltar com ela. Aí eu peguei e falei assim, nossa, tá bem. Ela, o que foi? Tá bem que você pegou essa corrida. Por quê? Ah, porque eu tô cansado, quero ir pra casa. Quando eu falei que eu tô cansado, ela botou cinto. Ah, eu falei, colocou cinto porque eu falei que eu tô cansado? Porque lembrou do motorista que dormiu no volante. Falei, as ideias. Aí ela colocou, então você acaba lembrando. Então entra nessa questão de que ele falou que as pessoas colocam o cinto. Então o que acontece é o seguinte, tem uma pessoa que desenvolveu a segurança, o ser humano, ele vai lá e tira. Se ele não fizer isso, ele tira o sensor. Eu não sei que marca que eu vou... Não sei agora, não vou lembrar. Mas se o passageiro também não colocar cinto, ele fica pitando pelo peso. Então os caras desenvolveram, se sentir ali... Qualquer momento do banco do... Acho que eu acredito do banco do motorista não vai ter isso. Mas qualquer movimento que o carro dá sem o cinto, ele já começa a pitar. Hoje, na grande maioria do valor automobilístico, em média, carros acima de 80 mil reais, logicamente que depende dos opcionais. Vai ter. Os bancos da frente vai ter essa questão do cinto. Principalmente Aí, os ó. carros E mais mesmo novos. assim as pessoas não querem obedecer. Não Por querem isso que obedecer. tem que vir de criança. Mas eu tenho uma curiosidade. O Adno, ele instrui na parte da teoria e aí o candidato depois ele vai, né, passar na prova. Aliás, antes de eu fazer essa pergunta pra você, que eu sei que você está sedento e que ele vai até servir uma água pra você, né? O que acontece? Tá muito distante pra ele. Muito obrigado. Você Isso é vê verdade. aqui. Eu A tava água, querendo aqui é água, água, mas- aqui é água. Mas quando chegar, que a gente tiver um local seguro, a gente vai ficar em casa lá, trocando ideia, bebendo, e ele vai pagar a breja. Ele vai Lógico, pagar, sem hoje dúvida. Tô por servindo conta água, dele, é. mas depois da breja é ele. Depois, na hora que encostar lá, pra ir embora é só de Uber e depois Deus nos abençoe. Mas assim, então, pra gente ter essa linha de raciocínio, né, de procedimento, Adno disse que são 9 dias no CFC. Mas eu também sei que tem 12 dias que são a questão do online. Formação normal. Se 9 dias presenciais o aluno sai e tem que fazer uma prova, ele tem que estudar para quantas questões na prova do Detran? Ó, são 30 questões. Tá. Se 9 dias são 30 questões e com 12 dias são as mesmas 30 questões? São. Não importa se vai ser 9 dias, 12 dias. Tem CFC que faz 2 aulas por dia, leva 1 mês, 2 meses. Então, vai depender, não dependente de quantidade de aula. Os módulos são o mesmo e a quantidade de carga horária de cada módulo vai interferir ali. Então, ele tem que ir pensando que ele vai fazer uma avaliação. E essa avaliação ela é escrita ou ela é digital no Detran? Ela é digital.
ela pode também ser convencional. Isso vai depender de cada área. Se eu não me engano, não vou lembrar bem a época, mas quando eu entrei, que eu perguntei no Imbu, minha filha ali do Imbu, Santo Eduardo, que eu perguntei pra tia dela que tá tirando habilitação, ela falou, eu vou saber o resultado depois. Eu falei, como assim? Porque eu fui convencional. Eu, convencional? É papel? Tipo, naquela época ainda não tinha desenvolvido lá, mas em São Paulo já era digital há muito tempo. Uhum. Então eu falei assim, nossa. Não, tem regiões ainda que eu posso assegurar para vocês que tem ainda no papel. Por quê? Dependendo da necessidade de não ter a questão tecnológica, poderá ser aplicado no convencional, no papel. Digamos que chega lá e vai fazer a prova e não tem comunicação com o órgão responsável. É de competência do órgão que vai aplicar a prova colocar no papel. Então, isso é possível. Mas beleza, ele foi lá, são 30 questões que vai ter na prova dele, ele tem que acertar no mínimo quantas? Eu sempre costumo falar 30, mas é 21, que é 70%. 70% da prova acaba sendo 21 ali, tá? Então, 70% de 30 acaba sendo 21 questões. Acertou 21 ou mais, você acaba passando. Para os colegas que estão nos ouvindo, que está se preparando para essa nova etapa na vida, porque hoje a habilitação não é mais, como dizem, privilégio, não é mais só luxo. Sonho, não é só luxo, como você disse, é uma necessidade, é uma realidade que dependendo da empresa, se você não tiver esse documento, você fica para a segunda ou terceira possibilidade da vaga. Sim. Olha, seu currículo vai ficar aqui, depois a gente entra em contato com você. Então hoje, ter a habilitação é um documento fundamental. Nesta questão, que tipo de matéria que você passa para os alunos para eles se preparar para o trânsito? Além do que eu falo na sala de aula... Que tipo de matérias que são? Legislação. Legislação. Certo. Direção defensiva. Direção defensiva. Mecânica. Mecânica. Cidadania e meio ambiente. Cidadania e meio ambiente. E primeiro socorro. Primeiro socorro. Mecânica, para quem tem um pouquinho mais aí de tempo habilitado, é você que ensina o que é uma repimboca da parafuseta? Eita! Vou tentar falar essa palavra, vou ver. Mamãe, você falou português, vou tentar falar essa palavra. Essa palavra é o quê? Francesa? Repimboca, repimboca, repimboca. Sabe o que é isso, Vitor? Não, nem o Vitor falou que sabe o que ele quer. Repimboca. Repimboca da parafuseta. É você que ensina, na época, quem tem um pouquinho mais de habilitação, como resolver o problema do giclê? Giclê. Rapaz, eu preciso... Pensou? Não, imagina. Um professor da teórica saber disso tudo. Eu tô entrando nesse mérito porque eu tirei minha habilitação há 1900 e muitas coisas para trás e eu tinha que saber. Por isso que vocês evoluídos... É diferente mesmo da... por isso que eu tô entrando nesse critério. Logicamente que hoje não. Hoje é proposital fazer tudo fechado. Você abre lá o capô do carro, você vê que praticamente as montadoras não te dão a opção como tinha antes, do Fusca, Brasília, variante, sim, tudo aberto para que você fosse um automecânico. Hoje você é automecânico. Mexe, 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 fuça, fuça, fuça. Tem que trocar. Tem que trocar. Antes que façam pergunta, explica aí o que essas palavras aí. Repumbeta, rapumbeta, giclê, cologiclê. Isso eram termos que na época os veículos não tão tecnológicos tinham as peças mecânicas e dava problemas com uma certa facilidade. E aí o mecânico ele tinha que ter todo um conhecimento, desenvolvimento pessoal para poder fazer a peça, usinar a peça. Ele desenvolvia a peça e colocava aonde muitas das vezes o proprietário do veículo não tinha condições de comprá-la. Então hoje você não ouve mais essas palavras porque a tecnologia ela tá de mecânica para mecatrônica. Hoje é mecânica com a eletrônica. Se o profissional, não adianta ele estar lá na mecânica dele de macacão todo sujo, de graxa e tal, mas se ele não tiver um leitor OBD, que é para fazer uma leitura do painel eletrônico, da questão da memória do carro, ele não vai descobrir que foi, de repente, ali um filtro que está entupindo uma passagem de combustível ou algo do gênero. Ou uma injeção eletrônica, algo desse tipo, mudou muita coisa. Mudou muito. Então, essas palavras é de 1900 e muitas coisas para trás mesmo. Mas o que acontece? Então, é o dinossauro. Por que eu estou falando essa questão? Hoje, para algumas pessoas, mecânica é meio que assustador. Que tipo de mecânica que você costuma passar em sala teórica para que na hora que chegar na mão da parte prática, ele consiga dar andamento naquilo que você iniciou?
É, muito bom, Edmilson. Porque assim, o que acontece, quando eu explico o básico na sala de aula, eu falo, pessoal, mecânica básica. É básico do básico mesmo. Eu não vou ensinar ninguém aqui a trocar um pneu. Eu não vou ensinar ninguém aqui a fazer cabeçote rebaixado. Você não ensina, mas quem ensina então é o instrutor prático. É lógico, o prático vai ter que ensinar. Tem a prática pra isso. E nessa questão, um dos motivos que eu saí da prática é porque eu sou muito teórico. Os caras me chamam de teoricão. Por quê? Porque eu quero explicar tudo direitinho, eu quero falar, enfim. Então o que acontece? Eu explico o básico. O que é o básico? Você saber o básico ali. Quais são os 4 tempos do motor? Certo? Para que serve o cárter? O filtro? Você pergunta para o aluno para que serve o filtro? Filtrar. Não vai aparecer lá, filtrar. Certo. Mas não é para filtrar. Calma aí, tem um filtro de água, tem um filtro de ar condicionado, tem filtro de tudo. O que é o filtro? Reter as impurezas. Ah, entendi. Porque aparece lá, filtro, qual é essa finalidade? Filtrar o óleo. Todo mundo vai nessa questão. Filtrar óleo. Momento algum ele falou que é o filtro de óleo. Ele simplesmente falou o quê? Qual é a finalidade do filtro? Reter as impurezas. Então, essas partes, todo mundo fala, nossa, tudo isso, isso porque é o básico. Básico do básico mesmo. Então, uma das coisas que eu saí da prática, porque é essa questão. Eu acredito, não vou dizer todos, mas quando eu estava na prática, eu falava para o aluno, vou te ensinar aqui. O aluno fazia uma aula, é 50 minutos. 50 minutos ele nem ligava o carro comigo. Ele nem ligava o carro. Porque eu abri o capô, abri o porta-mala, mostrava o step, falava do step, fazia isso, abria outro capô e fazia um monte de coisa. Aí ele ficava assim, não vou dirigir não. Falei, falta 5 minutos, tem que pegar sua digital, vamos embora. Mas eu não falei nada. Aí ele ficava assim, tipo, porque o aluno ele chega nessa condição frustrado. Ansioso, eu já vou dirigir, calma, né? Assim, simplesmente pegar, te dar uma ferramenta. Certo. E um dos motivos que eu saí da prática, eu lembro dela até hoje. Se ela falar, eu vou até falar, aluna Sara. Uma moça de 38, 42 anos. Não sei quem é você, um forte abraço. Caso você ouça, veja, encontre em alguma parte esse cidadão que vai mencionar você, da minha parte, forte abraço. Da sua parte para ele, que vocês sejam abençoados. Assim, aí eu tô lá, né, falando lá tranquilo, uma moça bem vestida, bonita e tal, aí eu tô explicando para ela, falando lá, eu falei assim, eu vou te explicar aqui. O funcionamento do veículo. A alavanca do lado esquerdo são as luzes. E do lado direito, as limpadores de para-brisa. Aí eu comecei a explicar pra ela, moça, eu quero saber como faz carro andar. Aí eu falei assim, você quer saber como faz carro andar? Ela, como faz carro andar, moça? Eu falei assim, não, eu tenho que te explicar direitinho, porque se eu não te explicar direito, no dia do exame, o examinador vai te perguntar à luz do painel, e se você não souber, ele vai te reprovar. Não se preocupa, não. Ninguém vai saber que você não me ensinou, não. Como faz carro andar? Falei, você quer saber como faz carro andar? Então tá bom, então. E dei a volta. É uma das coisas que eu falo na sala de aula. E dei a volta, sentei e comecei. Botei meu cinto e comecei. Ela, moça, o que eu faço agora? Só ligar. Se ela não tá interessada, eu também não vou estar interessado. Claro. Aí eu dei a partida. Aí ela, mas não tá ligando. Eu falei assim, tá vendo aqui? Eu nem falei que era marcha, câmbio nem nada. Eu falei, coloca no 0 aí. Ela quiser. Eu falei, põe no meio. Quando tiver mole aí, você balança e vê aí. Aí ela, beleza. E eu aqui no celular. Aí ela, e agora? O que eu faço? Só colocar na 1. Nem falei primeiro. Só colocar na 1. Ela, como assim? Ela dura. Eu falei assim, tem que pisar naquele pedal lá, ó. E nem falei o nome, tem embreagem. Esse pedal, ela pisou. Eu falei, beleza. E depois? Só tirou o pé que o carro anda. Aí morria. Ela, mas tá morrendo. Eu falei, tem que tirar devagar. Aí tirar devagar, o carro não saía. Aí eu falei, tem que soltar isso aqui. Ela, soltar o quê? Essa linguiça? Nossa, quando ela... Eu já tava puto, já falei, como é que é? Linguiça? Eu falei assim, mano, eu vou nem falar, eu vou ficar... Você é açougueiro agora. Eu falei, foi a única coisa que eu falei do carro. Falei, isso aqui é freio de estacionamento. Melhor de 2022 vai ser essa. E eu falei assim, eu não vou falar nada, não. Eu falei, depois ela nunca mais teve aula comigo. Eu falei, graças a Deus, mano. Cara, eu quero chegar, a gente quer chegar, a gente quer ensinar, a gente quer falar. Então, o interessado são os alunos. Então a gente fala. Mano, essa linguiça foi. Eu falei, agora eu sou aqui açougueiro agora. Então, envolve muita coisa. Então, a parte mecânica que a gente fala, nós falamos exatamente para isso. Certo. A gente fala o básico. O aluno tem que aprender o básico. E eu acabo ensinando, que eu vejo que é muito mais importante também,
Não faz parte, mas um pouquinho de informação não faz mal a ninguém. A leitura do pneu, tudo isso acaba falando pro aluno não fala, não sabia que tem tudo isso. Então, quando a gente volta àquela questão do básico, se você ensina o básico mesmo, que é de primeira habilitação, o aluno, cara, ele sai lá com muita informação. Então, deixa eu ver se ficou claro para mim, para os colegas que estão nos ouvindo também. É o seguinte, as matérias, legislação, direção defensiva, mecânica básica, convívio socioambiental, que é cidadania, mas tem uma outra também, não tem? Primeiros socorros. Primeiro socorro é básico. E eu não sei nada, não sou socorrista, não sou nada. Mas então a gente fala básico, o que está na apostila ali. E esse básico faz uma total diferença também. Claro. O básico faz a diferença, porque uma pessoa, um leigo, que não sabe nada de primeiros socorros, quando ele vai atender uma pessoa vítima de acidente, não é para você socorrer, é para você manter a vítima acordada até o resgate especializado chegar. Sim. Então, se você manter a vítima acordada até o resgate especializado chegar, você já salvou. Não é para você pegar... A intenção de querer ser prestativo, muitas das vezes você prejudica a pessoa fazendo com que ela venha a óbito ou ela não ande nunca mais. Porque a intenção era ajudar, mas você acabou sem saber se ela tinha alguma lesão, alguma coisa o que emocional. poderia comprometer ela. Então, beleza. Então, o aluno ele sai da parte da teórica, né, das suas aulas dos 9 dias ou dos 12 dias que é online, faz a prova teórica, tem que acertar no mínimo 21, beleza. Eu vou me colocar na condição de aluno. Eu fui, fiz a prova teórica, passei. E depois? A prova teórica? Depois da prova teórica vai pra onde? Faz o quê? Vai pra prática. Passou? Como é que acha isso? Como é que... Eu já contratei uma autoescola lá atrás. E isso vai depender muito. Tem muita gente, como eu estava falando, procura autoescola. Certo. Mas quem não procura autoescola, que às vezes entrou lá, pegou uma informação, ou tá fazendo pela segunda vez e já sabe como faz... Aí depois que ele fez o CFC fez a prova, aí ele procura a autoescola. Então dá para iniciar sozinho o procedimento? Dá para você iniciar sozinho. Você faz um pré-cadastro no site do Detran, tudo bonitinho, você vai lá, faz o exame médico, psicológico, né? E o exame médico. Depois disso, procura o CFC, faz o CFC, cumpriu a carga horária de cada matéria, fez a prova, já está já destinado para fazer a prova. Certo. Fez a prova, procura a autoescola. Teve uma aluna que ela acabou agora, antes do feriado. Feriado agora, 7 de setembro, terminou dia 6, não quis marcar na quinta-feira porque ela tinha um compromisso, marcou na sexta. Então, por exemplo, nessa questão, fez a parte teórica independente do CFC, mas obviamente melhor sendo no CFC de direção defensiva, há mais de 20 anos no mesmo local, com uma equipe fantástica, ao qual você faz parte, que eu sei que lá tem a Rosa, tem a Lília, tem agora também o Fábio, que vai começar a dar aula lá junto com vocês, uma pessoa extraordinária que eu conheço muito bem. Então essa equipe fantástica da questão da teoria saiu de lá, procura qual outro instrutor fantástico que você acha que poderia dar essa atenção? Vai pra mão do Vinícius. Vai pra prática. Vai pra prática. Então, Vini, aí agora... vai pro monstro. Vem Fala para o aí Vini, agora. Autoescola Garcia. Qual é a Autoescola Garcia, que é ali também da região? Qual região mesmo? Região do Capão Redondo. Só tem lá a Autoescola Garcia? Tem na Unasp, também na Estrada Tapsirica, que também é Capão Redondo ali. Mas não, o NASP não é a universidade? Tem dentro da universidade? Em frente da Unasp. Em unidade. frente. E vai inaugurar uma outra no São Luís também. Ao lado do Centro Empresarial. Aos colegas da de guiar ali, né? Cara, faz tempo. Eu acho que foi, não sei se foi antes da pandemia ou foi na pandemia, faz tempo que tá ali, não abriu ainda. Ô, Detran, libera aí, Detran. Aí, ó, é o Detran. Tá vendo? Então, mas já de antemão pros colegas aí, né, administradores da Autoescola Garcia, sucesso pleno, com muita vontade, garra, fazer com que esses jovens tenham uma condição favorável para que a nossa vida seja priorizada, esteja numa condição mesmo voltada para que a vida tenha uma condição plena, e desejo mesmo de coração para vocês, administradores da Autoescola Garcia, que vocês tenham cada vez mais sucesso. E aí, Vini, o aluno, né, o candidato, ele sai lá da prova teórica, chega na Autoescola Garcia e vai fazer a matrícula dele. Após a matrícula, né, qual é o procedimento? Tá, eu fui matriculado na autoescola, né? Eu fiz a minha matrícula, e depois? Como é que funciona, já que o aluno caiu na sua grade de aula? Isso, ele primeiro vai passar na recepção, agendar a aula, esperar. Certo. A agenda do instrutor está liberada. E mas digamos que já caiu na sua agenda. Já caiu na minha agenda. Isso. Primeiro dia de aula, aí você tem que controlar o emocional do aluno.
Certo. Ansiedade, nervosismo, porque foi o que o Adno falou. O aluno quer andar. Aham. Ele quer andar. Então, vou bater um papo com ele, vou conhecer o aluno, vou explicar o meu planejamento. Mas esse bater um papo que você falou, é um papo em movimento? É um papo em movimento depois, após. Eu procuro sim deixar o aluno pegar o carro no primeiro dia de aula. Não, mas o papo em movimento que eu falo é assim, esse movimento é quebrar o gelo do aluno, procurar saber se ele veio com algum tipo de trauma, algum tipo de problemas pessoais que possa vir comprometer o seu desenvolvimento profissional. Sim. É isso que eu quis dizer em questão do papo em movimento, é fazer com que ele fale, abra mais ou menos ali a caixinha de Pandora da vida dele para você ter o melhor desenvolvimento com esse aluno. Melhor desenvolvimento, isso mesmo. Então vou fazer perguntas para ele se já dirige, se já teve algum contato com o carro alguma vez, se não teve. E ali você já vai sabendo no meio da conversa como lidar com aquela pessoa. Tem pessoas que é mais aberta, conversa bastante, faz perguntas, tem pessoas que já é mais calada. Então você já vai... Tá, mas eu sou seu aluno. Aí eu chego pra você, ó, Vini, seu nome, né? Vini. Tá, Vini, é o seguinte, eu sei que todo mundo fala, quem não paga não passa. E aí, o que você me fala? Já a primeira hora eu quero saber agora. E aí? Que isso, vamos aprender a dirigir, meu irmão. Tá muito ansioso. Que não, é mas isso? todo mundo fala isso. Não. Quem não paga, não passa. Eu preciso Não. saber se é verdade, porque hoje tem aquela história se é fato ou é fake. E eu preciso saber, porque todos que estão falando, falam essa mesma coisa. Não tem pra onde nós fugirmos de uma condição quando tá... Aquela historinha, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então todo mundo tá lá, é essa água que tá batendo. Faz eu mudar o meu conceito. Sim, aqui você vai aprender a dirigir e o meu objetivo é fazer você passar de primeira na prova do Detran. De primeira. Maravilha. E você vai chegar capacitado para passar na prova. Tá, mas pra isso você vai me dar quantas? 50 aulas? Porque eu não sei nada. É 50-50. Eu sou 50%, você é os outros 50%. Mas como você vai me dar 50 aulas? Quantas aulas são para que eu aprenda? 20 aulas práticas. Você vai fazer 20 aulas práticas, 2 por dia. Certo. São 10 dias junto comigo. E aqui eu vou fazer você ter capacidade e condições de passar na prova de primeira. Ah, mas isso daí, mas eu já fui avaliado pelo médico. O médico já falou que eu tenho meu atestado de louco lá, eu sou capacitado. Não é. Ainda não. Ainda não. Você vai aprender a colocar o carro em movimento. Vou ver o seu controle de direção, sua coordenação motora. E é um desenvolvimento... Não é assim. Certo. De primeira. Então, o primeiro exercício que eu vou mostrar pra você... Eu treino numa rua reta lá. E ela é larga. Uhum. Você vai até o fim da rua, volta. Aí eu tô treinando curva, que é o controle de direção. Legal. Ali você tá passando a marcha também, cambiando o carro, né? Você também tá ali trabalhando a sua atenção, olhando nos retrovisores, criando um hábito. Então esse é o primeiro momento da aula, é isso? É isso. Depois que eu expliquei ali, conversei um pouco com o aluno, expliquei o meu planejamento, o que eu quero, que no primeiro dia eu já falo pro meu aluno. A minha intenção aqui é te levar no trânsito. É fazer você voltar dirigindo para autoescola, é fazer você andar na Estrada Tapsirica, nos bairros aqui da nossa região, que é a nossa realidade, é uma selva de pedra. Ali você vai estar solto com os leões. Então, eu não sei se você conhece, esse termo, o minuto a minuto. Você tem, de repente, assim, uma planilha de desenvolvimento gradual com o aluno, quando o aluno ele chega para você e fala, olha, eu já dirijo desde os meus 14 anos, porque meu pai, meu avô, meu tio, e aí você percebeu, você detectou que existem vícios, manias, que compromete a evolução dele e que você precisa fazer com que seja novamente retrabalhado esta situação. Como é que você consegue mudar esse conceito que para ele é certo e você, enquanto profissional credenciado nos órgãos competentes para que você possa desenvolver esta função, você conseguir fazer com que ele mude esse critério de eu sei e o que você vai me falar não vai me agregar nada. Como é que você consegue mudar isso? Sim, quando o aluno já vem sabendo dirigir, aí eu procuro deixar ele bem à vontade primeiro. Eu falo, ó, dirige do seu jeito. Certo. Pode dirigir do seu jeito. Eu dou uma volta demonstrativa primeiro. Uhum. Eu demonstro para ele o que ele vai fazer. É uma simulação do percurso da prova. Depois eu deixo ele bem à vontade. E aí eu vou corrigindo. Ó, coloca as duas mãos no volante. Não pode ficar com a mão no câmbio.
pé tá descansando na embreagem, deixa o pé descansando no assoalho. Você falou algo que eu queria saber. Eu escutei algumas pessoas falando e eu queria saber disso. Eu já ouvi falar que é o seguinte, que se eu for pisar na embreagem primeiro, tira ponto lá na prova. É verdade isso? É verdade. Tira 2 pontos. Falta média. Mas calma aí, eu não tenho que pisar primeiro na embreagem pra depois no freio, que senão o carro morre? Pisa primeiro na embreagem pro carro não morrer, que foi o que o seu pai ensinou. Exatamente tio, a isso. Mãe, O amante, o simpatizante. namorado. O colorante. Pisa, Ó, pisa primeiro na embreagem. o Adno falou o quê? Amante, simpatizante. Amigo, pai, tio, amante, simpatizante. E o que mais? Colorante? Não, colorante foi você. Colorante foi eu. Só que não tem esse termo popular dos jovens aí que agora tem que ser total flex? Ah, é? Tô sabendo não, como é que é o Total Flex. Aham. Se você é feliz, você pode ser infeliz. Na questão da autoescola, você tem que ser feliz com a evolução pessoal. E como é que você pode ser infeliz? Você pode ser infeliz querendo ficar batendo de frente com o instrutor. Então, ser o total flex nesta condição de autoescola é ser infeliz. Porque quando você menos espera, o Vini acabou de falar, são 20 aulas. 20 aulas passa num suspiro. Quando você menos espera, você vai ter que ir para a prova. São 10 dias. Teve uma situação de bater de frente com o instrutor, meu aluno já dirigia, e ele morava lá na minha rua. Eu já tinha, não que eu tinha uma intimidade com ele, só de vista, na verdade. E ele estava fazendo a baliza. E eu mostrei a baliza pra ele, o passo a passo, ele foi, acertou uma, acertou duas, depois ele já começou a relaxar. Curiosidade. A baliza eu ouvi falar que são 3,80 metros de cone a cone, é verdade? Não. 3,80 metros? Eu ouvi falar que são 3,80 metros pra conseguir colocar o carro lá, ali dentro, ali de cone a cone. Não, são 6. Mas 6 guias hoje. Hoje são 6 metros? Porque cada guia é de 1 metro, não é isso? Cada guia é 1 metro, são 6 guias e 2,30 de largura. 2,30, porque na época que eu fiz era um cone. Era um na frente e outro atrás. Agora são 3. Ó, 3 na então frente, 3 calma aí. Tem uma parte importante. Se um veículo comum, vamos dizer assim, veículo básico, veículo convencional, se ele tem, em média, 2,80 metros a 3,20 metros de comprimento, e você tem um ponto de estacionamento, que é a baliza, de 6 metros, praticamente dá para colocar 2 carros ali dentro. E como é que o aluno consegue errar esses pontos? Tem aluno que erra. E é um passo a passo. O instrutor, ele te mostra o passo a passo e mesmo assim o aluno erra. Mas o que mais pega no erro dos alunos na prática? Porque às vezes me perguntam isso e eu saí da prática há muito tempo. Eu fiquei pouco tempo na prática, pouco saí. E naquela época eu percebi que muita gente não errava na baliza. Como é que tá hoje? O que erra mais? Acho que o pessoal fala. A baliza, ela não é o erro. Ela não reprova tanto quanto a seta. Os alunos não reprovam muito na baliza. Eles conseguem passar da baliza. Tem Só gente que ao longo do percurso eles esquecem. Tem gente que na aula, quando você fala liga a seta pra direita, liga pra esquerda? Alguns, mas é difícil. Difícil? Mas aparece. Não, eu tô perguntando isso Aparece. porque eu tenho relatos de colegas e conhecidos que falam isso. Olha, às vezes eu tô tão ansioso, minha filha, alguém foi lá tão ansioso, o instrutor pediu pra ligar a seta pra um lado e tava ligando pra outro. Por conta da ansiedade, do nervosismo. Sim, era esse ponto que eu queria chegar. Aí a gente tá corrigindo ali. Porque seta incorreta também tira ponto. É uma falta de 3 pontos. Então, mas eu perguntei pra você o seguinte. Cara, eu jurava que seta era 2, velho. Não, seta é 3 pontos. É uma falta grave no percurso da prova. 3, e você só pode perder até 3 pontos. Aí eu vou falar uma coisa que eu aprendi lá atrás, Ronaldo, que se estiver ouvindo e vendo depois aí, forte abraço. Seta, ela deveria ser reprovatória. Na opinião de vocês, acha que deveria ser reprovatória, sim ou não? Olha, a seta, ela é uma comunicação, então ela é importantíssima. Ela é uma comunicação. Nunca me fizeram essa pergunta, mas caberia. Poderia ser eliminatória ou deixar mesmo como 3 pontos. Assim como a placa de pare, eliminatória. A placa é isso. É o eliminatória. pare é eliminatório. Porque se você tem que ter empatia no trânsito, quantos motoqueiros já não caiu porque a pessoa não ligou a seta? Ou até mesmo morreu, ficou inválido por causa da seta. Sim. Então, as pessoas falam assim, a seta não precisa. Como não? Posteriormente, comunicação.
Você tá ali como A você seta falou. é uma comunicação. Esse é o ponto que eu queria chegar, porque eu já ouvi, como disse aí o Ronaldo, ele falou, olha, na minha opinião, e ele é uma pessoa que estuda muito, muito mesmo, ele fala, se infelizmente algumas pessoas têm que aprender pela dor, esqueceu uma seta na prova, tem que reprovar, porque enquanto eu, na condição de motoqueiro, motociclista, ciclista, eu posso estar no ponto cego, mas ainda assim hoje tem veículos que ao ligar a lanterna lá, a seta, ele tá vendo que a pessoa tem a intenção. E aí não vai derrubar o motoqueiro, que nem o Adno falou. Tem muitas pessoas que falam assim, que defendem que na prova do Detran poderia ter mais pontos. Por exemplo, 5 pontos. O aluno poderá perder 5 pontos para poder passar. Aí caberia sim a seta ser eliminatória e deixar o carro desligar são 2 pontos. Que também é um erro, reprova mais do que a baliza, deixar o carro desligar. Será que esse erro poderia ser 2 pontos? Também. Você ou um conhece ponto no máximo, uma Jardim falta São leve. Luís, Feirão? Não. Jardim São Luís você não conhece? O Jardim São Luís sim, é o Feirão ali não. Ali perto de onde vai abrir a Garcia, na Maria Coelho de Aguiar. Eu conheço a Maria Coelho de Aguiar. Isso, descendo naquela rua ali perto da base. Eu esqueci que batalhão é aquele Padaria ali. Fantástica que tem lá pra cima. Que vai subindo, que vai ligando no São Luís. Eu lá em sei cima. ali Deixa eu mudar o ambiente. Igreja de Piraporinha, Conheço. conhece? Aquela subida que antes era de paralelepípedo e hoje é asfaltada. Ali eu não... É que eu não vou muito pra aquele lado. Mas eu sei, a igreja do Piraporinha... Isso, a bem Maria Tá, na beleza. lateral. Você tá no Capão Redondo. É que eu passo mais pela avenida ali. Tá, a sua área é Capão Redondo. É Capão Redondo. Capão Redondo. Vou pegar uma questão A bem Sabim, simples. não. A Sabim, sobe a Sabim, A não. Sabinha, ela... Avenida Carlos Lacerda, conhece? Conheço. Sentido centro-bairro. Voltando do Céu Campo Aham. Limpo pra pegar a estrada de Itapecerica. Sei, ali perto do Lopes, em frente do supermercado. Isso. Não tem aquela subida? Tem. Tá. Na condição de, dependendo do veículo, se ele não for injeção eletrônica e o aluno não tiver tanta habilidade no manuseio dos pedais, se o carro morrer e ele não ter esta consciência rápida, porque a grande maioria dos motoristas hoje não deixa a distância de segmento, ele cola. Ele cola. Nesta condição, se o carro morrer e ele não conseguir sair, possivelmente volta. Então não seria realmente assertivo perder um ponto a mais por conta de deixar o veículo morrer? 2 pontos, no caso. Isso. Igual é hoje. Então nessa questão é um índice de ponto razoável. Só Sim, rapidinho, só para não perder essa questão que você falou aí, deixar o carro voltar. Me fizeram a pergunta e eu não falei, não vou responder, vou deixar para o instrutor da prática responder. No dia da prova, na hora que eu sair, que tiver uma rampa, fazer estacionamento, na hora que eu sair, eu posso usar o freio do pé ou o freio da mão? Os 2. Tanto faz. Tanto faz. Então o Detran ele não determina e fala assim, você pode usar o freio do pé. Desculpa, mas você falando uma questão de estacionamento. O aluno está estacionado. Fiz estacionamento, tipo uma saída numa rampa, alguma coisa assim, eu vou sair. Como ele falou que estou na subida ali e eu não posso deixar o carro voltar e nem morrer. Para mim sair, tem gente que tem dificuldade para sair com o freio da mão, tem gente que tem dificuldade para sair com o freio do pé. Então, nessas condições, para tirar logo a dúvida, porque me faz muito essa pergunta. Eu falo, pergunta para o seu professor da prática, eu posso sair com o freio do pé ou com o freio da mão? Eu falo para o meu aluno, mesmo você saindo com o freio da mão, que é o freio de mão, o freio de estacionamento, ou com a embreagem, o controle continua na embreagem. O controle está na embreagem. Certo. Então, para você baixar o freio de mão, você vai ter que soltar a embreagem até um determinado ponto. Eu gosto de ensinar só com a embreagem e o freio do pé. Então, sem freio de mão. Sabe sem por freio de que mão. essa questão, e você vai voltar para falar nisso? Porque, assim, por vários motivos que eu falei, porque eu saí da prática, eu acabei indo para a teórica e acabo falando ali. Porque, às vezes, você pega aluno que foi de outro instrutor, isso acontece também na teórica. E, às vezes, você fala uma coisa na sala de aula, aí a pessoa fala assim, não. Mas não foi esse aí que a fulano de tal falou. Não, aí você vem naquela questão, tentar falar sobre ali. Então, eu estava dando aula para um aluno e ele estava com uma dificuldade, ele tentando sair do mão. Eu falei assim, calma aí, usa o freio da mão. Naquela época, eu falei, usa o freio de mão. Pode sair com o freio de mão? Falei, você controlando e não deixando voltar, você vai sair. Aí que o fulano de tal falou que eu não posso fazer isso. Aí você fica naquele tipo de coisa. Eu falei, e aí? Você fica Mas vendido, pode. né? Você fica, cara. Mas pode. Eu mostro os dois. Na verdade, eu treino mais a embreagem e o freio do pé. Certo. Mas eu mostro pro aluno que me questiona, eu mostro o freio de mão. Se ele não me falar nada, eu não vou mostrar.
Ah, entendi. Entendeu? Porque você às sabe a vezes, dificuldade do aluno, né? Eu sei. Agora tem aluno que me pergunta. Falou, Vinícius, meu pai, o fulano de tal, falou que pra mim usar o freio de mão. E aí eu mostro o freio de mão, mas a grande maioria prefere usar só a embreagem e o freio do pé. Ah, então é tranquilo. Porque o controle tá na embreagem. É, que nem eu falo. Dirigir, você tem que saber controlar a embreagem. Eu dou aula particular, eu falo isso direto. Ah, eu vou andar... Primeira coisa, como você falou, lá dentro da Piraporinha. Eu dou uma volta, bem ali no Figueira, ali, dentro do colégio, dou uma volta e vejo que a pessoa tem um controle do carro. Porque eu não ensino primeira habilitação. Sim. Eu dou aula para habilitado porque eu vou aperfeiçoar o conhecimento do aluno. Certo. Ele já sabe dirigir. Da pessoa ali, ele já sabe dirigir. Então, o que eu vou fazer? Dou uma volta, vejo que tá bom, são 10 aulas. Fecho o pacote de 10 aulas. Paro na ladeira e falo assim, agora sai. Não, mas eu vou sair. Sai. São 3 tentativas consecutivas. Se você fez a primeira, ok, fez a segunda. Na terceira, você deixou o carro morrer ou voltar, a gente vai voltar do início e você vai fazer de novo. Até você ficar bom. Porque o controle do carro tá na embreagem. Pode pegar carro, qualquer pessoa assim, ó, pega o meu carro, Edmilson. Você está acostumado com embreagem alta e minha embreagem baixa, a primeira coisa que você vai fazer, ele vai morrer. Se eu pego o seu carro que é embreagem alta, estou acostumado com embreagem baixa, eu vou cantar pneu. Porque eu estou esperando um carro sair, eu estou acelerando mais, não está saindo, não está saindo, eu vou cantar pneu. Então muita gente fala, cabaço, que não sei o quê. Não é questão disso. É questão porque a pessoa está acostumada a sair tipo de embreagem. Pegou o jeito da embreagem, é restante você desenrola. Mas se a pessoa entender que o controle é a embreagem, ela pode dirigir. Ela vai dirigir carro de embreagem baixa, carro de embreagem alta. Ela pode deixar morrer uma vez. Tá, então Aí vamos lá. opa, essa embreagem ela é mais fácil. Aproveitando esse ensejo de vocês dois, não sei que tipo de carro que você trabalha, não precisa falar montadora, marca nem nada, mas o aluno, o seu candidato, que começou na sua grade de aula, costuma trocar de carro? Não. Ele inicia com o carro que eu dou aula e ele vai até o final Certo. com o carro que eu dou aula. Maravilha. Porque é uma pergunta demais faz isso na sala de aula. Tanto que a autoescola ela tem 6 carros do mesmo modelo. Então se ele trocar de instrutor ali, por exemplo, aconteceu alguma coisa comigo... Eles vai fazer continuam uma com o aula. Camaro? Tem o Camaro, mas é só propaganda. O Wilson. Ó, o Wilson, ele é demais. Eu costumo- É o cara que mais do Michael eu já vi ele, cara. Deixa eu- É o Wilson, velho. Deixa eu falar, eu costumo falar, os pessoal, cadê o Camaro que não sei o quê? Eu vi o Camaro passando na minha rua, eu vi o Camaro passando na avenida. Eu falo, se o Camaro passar de vidro fechado é o dono. Se passar de vidro aberto é instrutor. Mas lógico que eu vou. Aí os caras falam assim, como que eu faço pra tela daquele Camaro? Sem conta a aula. Não, mas eu já ouvi falar que dão aula no Camaro lá, mas é valor à parte. Não, no Camaro não. A gente pode levar o aluno pra dar uma volta. Aham. Nós Você já dirigimos. andou? Já. Já andou? É Pô, bom, né? teve um dia que eu fui almoçar de Camaro. Cê é doido? Cheguei na minha rua, todo mundo Tirou olhando. uniforme? Não, tava com uniforme. Não, porque quando eu pego esses carros, eu tiro logo o uniforme. Mas aqui assim, ó. É meu, eu comprei. Vamos aproveitar o momento. Chegou o pai. Chegou aí. Quando alguém pergunta, cadê aquele carro? Vendi. Vocês não Porque deu acreditam. muito problema no carro, eu vendi. Aí Ô, chegou o pai. teve um sábado que eu fiquei até mais tarde e o Wilson mandou mensagem. Ô, Vini, esqueci o Camaro aí na frente, guarda pra mim. Olha, ele nem sabe, eu vou. Aí ele... Vai saber agora, Wilson. Conta Aí, Eu vai falei, não. pegando, vai pegando, Eu falei, vai deixa pegando. deixa que eu guardo. Aí fui lá em casa, peguei meu filho, vamos dar uma volta de Camaro aí, dei uma volta no quarteirão com meu filho. Meu filho fala que é o carro de corrida, né? Aí, pai, é o carro de corrida? Eu falei, vamos lá dar uma voltinha. Dei uma voltinha, eu falei, agora a gente vai guardar. Aí fui lá guardar o Camaro Mas e peguei o ônibus. Mentira, Wilson. Mas você Deu pode rolê, ter ele certeza passou lá. Desculpa aí, Wilson. Não, mas você pode ter certeza que numa dessa daí o Wilson vai pro céu, nem sem saber, sem etapa, já vai de uma vez já. Eu fiz o meu instrutor feliz junto com o filho dele. Mas assim, continuando essa conversa muito envolvente, eu gostaria de saber, porque foi perguntado algumas vezes, beleza, da mesma forma que na prova teórica eu tenho uma avaliação e tenho pontos que são perdidos, na prova prática também. Quais são os tipos de pontuação? Porque o que acontece? Na questão da habilitação CNH, nós temos infrações: gravíssima, grave, média e leve. Gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Como é feito esta avaliação pelo examinador por perder pontos? Como é que funciona isso? Lá na prova prática funciona de faltas eliminatórias, Certo. graves, médias e leves. Graves é 3 pontos, médias 2 e leve 1. Não sei se não me recordo. Pisar primeiro na embreagem antes do freio é perder ponto, não é isso? Uma falta média, 2 pontos. 2 pontos. Mas eu já ouvi falar também que eu tenho aquela mania de quando está, né, dirigindo, troquei de marcha,
só que eu não coloquei o meu pé no descanso do assoalho. O meu pé ficou apoiado no pedal da embreagem. Eu já ouvi falar que também perde ponto. Perde uma falta leve, 1 ponto. Por deixar o pé descansando. Tá, mas como é que faz então pra somar esses pontos aí? Como é que funciona essa regrinha de não passar na prova prática? Porque uma coisa é 1 ponto, outra coisa são 2 pontos, outra coisa... Como é que funciona essa dinâmica? Eu vou falar desses errinhos que você me comentou agora, mas não é os mais comuns que acontecem na prova. Mas, certo. Por exemplo, o examinador te advertiu. Ó, você tá com o pé descansando na embreagem. Ali você já sabe, perdeu 1 ponto. Olha só, Entendeu? cara. Ele não vai te falar se perdeu 1 ponto, mas ele te advertiu. Então, daqui a pouco você fez o mesmo erro. Aí o examinador vai falar, ó, seu pé tá apoiado na embreagem. Às vezes ele até pergunta pro aluno, você já dirige? Se o aluno falar, já dirigia antes e tal. Ele, então, você tá com vício. Uhum. O aluno vai falar, não, aprendi a dirigir na autoescola. Ele, então, mas você tá com vício de direção. Aí Então quer dizer que o Vini, tá passando. Quer dizer que o Vini não cobrou. Você tem algum método, tipo assim, que a pessoa tá na zona de conforto e você fala assim, eu vou tirar ele da zona de conforto? Porque o nosso cérebro, ele reage, tipo assim, às vezes eu vejo as pessoas, nem te pergunta e já tá respondendo. Tipo, às vezes a pessoa fala assim, tô esperando uma coisa, tô discutindo com o Edmilson, eu mal nem escutei a pergunta dele, eu já quero responder. Às vezes a gente tem esse mal. E às vezes o aluno, ele já chega com hábitos e vício. E você fala assim, tira o pé da embreagem. Vou dar um exemplo, a pessoa, ela nunca dirigiu. Você vai lá e ela não tem hábito e vício. Mas só que às vezes, você fala pra ela assim, põe na segunda. Aí você falou, e a embreagem? Ah, é mesmo. Ou seja, tá acostumado a esperar você dar o comando pra ela executar. Porque geralmente acontece isso, você tá ali falando a pessoa, põe na segunda. Aí você falou, e a embreagem? Ah, é mesmo. O que tava esperando? Famosa ação condicionada. Já leram lá quem roubou meu queijo? Não. Tem um livro, né? Quem roubou meu queijo? Você chegou a comentar uma vez isso comigo, eu falei que ia ficar de ver e não vi. É ação condicionada. Você condiciona a pessoa a fazer só porque você fala. A pessoa fica esperando, né? Ela se acostuma com o instrutor. Eu falo primeiro, eu tô ali com o aluno, eu tô falando. Uhum. Aí eu paro o carro, pergunto pro aluno, e aí, o que tá achando? Bato 1 minuto no máximo pro aluno dar uma respirada. Ah, tá legal, tô indo bem. Tá gostando? Tô gostando. Agora você vai fazer o mesmo exercício, o mesmo percurso, sozinho. Ou sozinha. Então você sai do carro? Sem eu falar nada. Sozinho ali, ó, o aluno e a mente dele. Entendi. Entendeu? Eu já comecei a ficar preocupado Agora eu sair do carro, porque senão joga no córrego. Onde que ele faz, ele joga no córrego. Porque aquele carro que caiu do córrego lá era você que tava ensinando seu aluno? Eu passei lá no domingo, eu falei, vou ter que bater uma foto. Aí bati uma foto do carro, mas eu não sei, mas provavelmente estava aprendendo a dirigir. Alguém estava ensinando a pessoa a dirigir. Porque não tem duplo comando. Me assustei. Não tem duplo comando. É uma das coisas que eu falo para as pessoas. Mas teve carro de autoescola que caiu naquele córrego lá. Eu não cheguei a ver. Já. Tem história. Tem história. Vou ver se eu acho no YouTube e mando para você depois. Mas aí, será que o instrutor estava dentro do carro? Entendeu? Tem isso. Tem muita coisa. Se for daquele que... É melhor pegar essas informações nas redes sociais, porque o comprometimento é muito grande. É amplo. Mas eu deixo o aluno... Eu falo, agora você vai fazer sozinho, sem eu falar nada. Uhum. E quando eu falo isso, geralmente o aluno ele já começa a se cobrar, ele já liga o sinal de alerta. Ó, preciso pensar aqui, mas vai acontecer do aluno errar. Ele vai cometer erro. E eu falo para o meu aluno, não tenha medo de errar. O erro, ele bem tratado, ele engrandece. E eu falo, não tenha medo de errar, o erro faz parte do aprendizado. Eu prefiro um aluno que erra tentando fazer certo do que um aluno que está com medo de errar. Um aluno que fica se limitando, fica criando uma barreira emocional. Uhum. Sabe? O aluno vai fazer alguma coisa e começa a criar uma imagem antes na cabeça e não faz. Às vezes ele escutou de alguém. Que ele fala assim, se pagar não passa, como você comentou. Sim. Então você tem que parar de escutar essas pessoas. Porque se fosse para escutar o que as pessoas falam de mim, eu não estaria nem vivo. Ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai sofrer. Vamos supor que você é meu aluno, Adna. Eu vou falar para você, eu sou seu instrutor, mas você vai obedecer a sua mente. Eu tô aqui te instruindo, eu tô te passando o comando, mas se eu falar para você, acelera, e você não acelerar, aí eu vou falar, acelera o carro, você não vai acelerar. Ô Adna, por que você não tá acelerando? Ah, mas e se eu atropelar aquele pedestre? Ah, e se eu perder o controle do carro? Sabe? O aluno tá criando uma situação. Você disse algo... É uma barreira emocional. Você disse algo importante, que também vira e mexe sai em alguns assuntos. Como você trata e lida os alunos
porque alguns deles eles chegam meio que empolgado para a aula e você pede para acelerar macio, com calma, e o pé vai lá embaixo, né? Aí você talvez dá aquela controlada e tal. Só que dependendo da região que você está e o aluno já tem um certo controle e domínio da máquina, do veículo, como é que você lida a falta da atenção do aluno quando ele não conseguiu perceber o pedestre desatento, que é aquele pedestre que só sabe ficar com o celular na mão e vai atravessar sem olhar para os lados? Como é que você trata isso com o aluno ali para que ele, no dia da prova, não caia com uma pegadinha dessa? Porque lá também tem gente andando para um lado e para o outro. Você fala o pedestre na faixa de pedestre? Não, o pedestre loucão, saiu da Sim. calçada lá e se jogou na frente do carro, porque tem um monte. Na comunidade Sim. acontece isso. Primeiro é importante... na comunidade não tem calçada. Tem bairro que não tem calçada. Sim, se você pegar, conhece a estrada da Baronesa? Conheço. Nem acostamento tem. Não tem. A estrada da Macumba ali. Só mato. Ali eu falo que é uma condição diversa. Quando chega na parte de condição diversa de via. Falei pro pessoal, dá uma condição diversa de via aí. Aí ele fala, falta de acostamento. Aí falta de sinalização. Buraco, curva pra projetar. Falei, pessoal, resumindo, estrada da Baronesa, estrada da Macumba, aí todo mundo, ô professor, não fala assim de mim lá não. Eu falo, pô, velho, é porque realmente ali é. Quem não conhece, tá? A Estrada da Baronesa, vulgo e conhecida Estrada da Macumba, porque lá tem sim uma nascente, tem uma cachoeira, ao qual tem práticas religiosas e tá aqui na Zona Sul. Lógico que outras regiões também tem. Então, pra quem tá ouvindo e tá Tem que falar pro conhecendo... lado do Grajaú, tem. Às vezes eu vou pro lado de lá, tem muito também. Edmilson, e você falou do pedestre. Você conhece o pedestre quando ele sabe dirigir ou quando ele não sabe? Sim. O pedestre que tá ali no celular, ali, viajando, ele não sabe dirigir. Agora, o pedestre que sabe dirigir, ele tá ligado no trânsito. Eu falo isso quando eu falo assim, ó, você quer saber se uma pessoa vai dirigir bem ou mal? É aquela pessoa, a postura quando ela senta na cadeira, você vai saber. Quando ela tá andando na rua, do nada ela, essa aqui é a loja. Aí você fala, oxi. Pessoas que antes de entrar, ela dá uma olhadinha para trás. Você pode observar que quem já tem um costume de andar de moto, pega uma bicicleta, ele vai olhar pro retrovisor. Aí, cara, a bicicleta não tem retrovisor e olha para trás. Então, já sabe mesmo, realmente. Sabe. E isso aí que você falou, eu não tinha percebido, realmente. Às vezes você tá saindo de uma vaga. Vamos supor ali da autoescola. Você tá saindo da vaga da autoescola de ré pra avenida. Certo. E você tá olhando aqui pra ver se não vem carro. Aham. E aí, o pedestre, ele começa a passar atrás do carro. Você dando ré e você vê, pô, é o meu momento, não tá vindo carro nenhum, é o meu momento. Aí vem o pedestre. Aí, caramba, o pedestre. E o pedestre passa atrás do carro. Mas o pedestre, pelo Código de Trânsito, tem preferência? Tem a preferência, sim, tem a preferência. Mas não tá vindo o carro lá, e aí? Como é que fica? Não tá vindo o carro. Aí você sabe que o pedestre ali, ele não dirige, ele não sabe dirigir, porque ele não tá olhando o trânsito, não tá fazendo uma leitura da situação. Uhum. Agora, o pedestre que dirige... Ele costuma parar pra você sair? Ele costuma parar. Ele vai falar, pode vir. Porque ele já leu o trânsito. Já leu, ele já viu realmente. que não tá vindo ninguém. Ele, pode vir. Fazendo um comparativo, muito obrigado. fazendo um comparativo nessa questão, o Adner ele falou que as matérias são legislação, direção defensiva, mecânica básica, convívio socioambiental, que é cidadania e meio ambiente, e primeiros socorros. Essa leitura eu estava vendo numa das redes sociais, que é a mesma coisa quando você vai para um comércio. Quem é polícia e quem é do outro lado da linha. Um já faz a leitura do outro, Já sabe? faz, já sabe. Já sabe, Porque já que- o cara que não tá treinado, o cara que ele não sabe, ele fica aqui moscando, tá com o celular aqui. E o cara, ele sempre vai sentar na posição correta, ele vai observar tudo, ele vai, ó, o cara entrou, ó, passou fulano. E o bandido é a mesma coisa. Ele já faz a leitura, pô, aquele ali é, mano. Por quê? Porque ele tá observando pra mim. Cara, é a mesma coisa no trânsito. Agora você vai me falar, tá, mas o que tem a ver essa história de lado de segurança pública com do outro lado da linha? A questão que eu volto, por que eu puxei essa temática é que quando você acabou de falar pra gente que o seu aluno vai pro trânsito, qual é a técnica condicionada que você costuma passar ou alguma informação para aquele que você tá percebendo que vai ser meio que desatento? Porque querendo ou não tem aluno que você percebe que ele vai passar na prova, vai aprender direitinho, mas depois vai ser desatento. Para ele não ficar vacilando nesta condição da insegurança. Porque quem já tem uma certa malícia, para ali com o veículo, nem que seja com os vidros fechados, mas está 360 graus. E esse outro candidato que você está percebendo que não desenvolveu isso, que tipo de evolução que você passa para ele? O que eu falo muito pro aluno, o importante é o seu espaço. O seu espaço. Por exemplo, eu tô indo ali, ó, em direção da porta. Certo. Eu olhando pra porta, eu consigo ver você, consigo ver o Adno, consigo ver o Vitor.
Eu tenho a noção do que está acontecendo ao meu redor. Uhum. Eu tenho essa visão. Então, se você levar sua atenção, você focar, tá vindo um caminhão ali, ó. Você leva totalmente a sua atenção para o caminhão. Aí o aluno já fala, ai meu Deus, o caminhão. Calma, olha no seu espaço. Você vai ver que tem espaço para passar. Uhum. Você vai perceber o caminhão vindo, mas você tem espaço. Então eu costumo fazer esse exercício. Eu com o carro parado primeiro, eu pego um ponto fixo. Lógico que no trânsito ele não vai dirigir olhando para esse ponto fixo. Complementando essa questão, a parada no semáforo. A insegurança de estar parado no semáforo. Você percebeu que esse seu aluno, ele não conseguiu desenvolver e você sabe, foi perceptível aos seus olhos que quando ele estiver habilitado com o veículo dele, vai ser aquele que, nossa, que da hora. Nossa, esse vídeo... Como é que você trata isso daí? Não, quando eu levo o aluno pro trânsito e eu paro no semáforo, eu procuro fazer ele ficar esperto. Eu falo, ó, dá uma olhada no retrovisor, olha no retrovisor interno, olha no direito. Percebeu o trânsito, enquanto o semáforo não abre ainda. Uhum. Então, mas é isso que eu tô falando. Tem alguns que ainda você percebe que parece que tá enxugando gelo, sim, você tá falando. Tem. E aí você fala, olha aqui, papai do céu te abençoe, e é só assim? Tá tudo certo? Não. Você tem que pegar no pé do aluno. Sim. O aluno pode ficar com raiva de você. Pô, meu instrutor tá falando a mesma coisa 3 vezes. Então, quando você começar a se cobrar... Na época do primeiro grau, você lembra de nome de algum dos seus professores? Lembro. Ele era bonzinho ou era chato? Pra nada. Tinha um professor que ele passava no corredor. Ô, professor, eu vou no banheiro. Tá bom, vai lá. Ele era coordenador, na verdade. Ele era professor de biologia, virou coordenador. Você tava indo pro banheiro na boa. Ele gritava, ô tapado! Ô, ele falava desse jeito. Psiu, psiu. Ô tapado! Tá indo aonde? Não, vou no banheiro. Vai rápido. Aí às vezes você tava ali na sala, a porta tava aberta. Do nada ele tinha esse hábito de colocar a cabeça pra dentro da sala. Aí ele olhava. Ah, tá tudo certo. E saía. Uhum. Então você ficava meio em choque. Sim, Né? choque. Qualquer momento... ele andava igual gato, porque não fazia barulho. Teve um... não sei se eu posso falar, mas... Pode. É lógico que pode. Papo em movimento, meu amigo. É papo em movimento. Aquilo que veio, vai. Na escola que eu estudava no ensino médio, nós que trocávamos de sala. Então, batia o sinal, a gente ia pra sala do outro... Não, ia pra sala do outro professor. E a gente sentava de 4, assim, sabe... Não me senti... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Deixa eu ver. Como é que é? Nós sentávamos assim, ó. Nós sentávamos... Então, pode falar? Posso falar agora? Quem são seus amigos que sentavam lá? Eu vou falar mesmo. Primeiro o cara pergunta se pode falar. Mas a gente fala que não. Mas era... vou falar quarteto. Sei lá, as carteiras... enfim, mano, as carteiras ficavam assim, ó. Sentava eu e mais outras pessoas. Era uma fileira assim, ó. Era uma fileira... Sabe? Tinha um corredor no meio da sala. De 4. Fileira de 4. Tinha um corredor no meio da sala e aqui, ó, o Vitor dando risada ali. Não, mas se liga. Aí tava eu, mais 2 amigos, e lá na frente tinha 3 moleques também. E era uma aula de professora substituta, ela não tava passando matéria nenhuma, e a gente tava lá zoando, né? Encontro. E tinha uma caixinha de giz na porta do armário, lá no fundo. E a gente pegou essa caixinha de giz e tá lá, um tacando no outro. Olha. Ensino médio. Na hora que ele colocou a cabeça pra dentro da sala, eu taquei. Bum! Passou aqui, ó. Só que ele nem viu. Quem foi? Ninguém vai dedurar o parceiro. Uhum. Aí ele falou, os 3, vem, agora. Mas não fui eu não fiz nada. A gente foi. Quem foi? Ninguém dedurou. Ele, vocês não vão falar não? Quem foi? Amanhã eu quero 2 caixas de giz na minha mesa. No primeiro horário. Aí foi embora. Deu um esporro na gente. Aí a gente ficou naquele debate. Aí, ele vai lembrar ou não vai lembrar? E eu falava pros moleques, não vai lembrar, mano. É muito aluno. Vai ter o período da tarde ainda, o período da noite. Não é possível que ele vai lembrar, velho. Mas ele tinha esse hábito. E ele lembrou? Lembrou nada. E ele era muita rígido. gente. Era muita gente. E ele era bem rígido mesmo. Uhum. O cara era não, mas você rígido. lembra das pessoas, né? E essa pergunta que o Edmilson fez, quando tem gente que tá fazendo pela segunda vez, que eu logo pergunto no início da aula, quem tá fazendo você pela segunda vez? Você fez aonde? Tal lugar. Qual é o nome do instrutor? Nem lembro. Aí eu falei assim, vai acontecer isso comigo também. Impossível.
Seu nome é diferenciado, não tem como falar, não, mas você vai. Por algum momento você vai realmente lembrar. Tem o professor Jaime também, que eu lembro, a professora Aldaí também, que eu também lembro dela, também tem várias professoras que Os seus alunos que que estão na condição de ouvinte, que vai ver, sabe, e vai lembrar assim de. Como a gente fala, da osmose da época do Extra. Mais barato, mais barato, mais barato. Fica. Você tem uma frase motivacional impactante que vai no âmago deles. Que frase é essa que você fala pra eles? Seja... Sempre foda. Aí, e outra, 2 pessoas já fizeram tatuagem com esse nome, velho. 2 pessoas. Ele vai começar a vender camiseta agora. Pô. É mesmo, boa. Pessoal... E aí? Caneca. Eu vou fazer chaveiro. também. E aí, o que vocês acham? Dá uma ideia aí, dá uma sugestão aí pra ir. Camiseta, caneca, chaveiro. Vitor, o que? O Vitor falou o quê? O que, Vitor? Preservativo também. Eita, pô, preservativo. Não, calma. Agora eu já entendi. Posso falar? Sentamos de 4. Eu poderia falar, era trio, né? Pior que era. Era trio, Pior que era de 4. Era 4 carteiras assim, velho. Eu não. Mas imagina, no preservativo, seja sempre foda no preservativo. Mas é bom, meu. Enfim, mas realmente acaba pegando mesmo, né? O nome, ele acaba ficando. Sim. Não tem como você não lembrar. Você falou, eu lembro do professor Jaime de Ciências, porque ele falava isso. Por que a água ferve e não derrama e o leite ferve e derrama? Cara, isso ficou na minha mente o tempo todo. Ele, por quê? A gente não tinha tecnologia que tem hoje pra pesquisar lá. Cara, a gente ia pra biblioteca pra poder pesquisar. Biblioteca Mário Andrade ali em Santa Amaro? Mas eu tava ali próximo do Itaim, ficava ali no próximo do Itaim. Então eu ia ali e falava, caramba, velho, por que o leite ferve no derrame e a água ferve no derrame? Tive que estudar isso. Então hoje em dia tem muito do Ctrl-C, Ctrl-V, não sei se você acaba gravando muito, né? Então a gente comenta sobre isso, a tecnologia, a gente acaba... Hoje em dia as pessoas vai ser mais... Não vai ter tanto conhecimento da palavra como antigamente. Hoje em dia você fala lá, minha filha tem 5 anos, ela só fala. Completando o que você tá falando a respeito do Ctrl-C, Ctrl-V, você passa sinalização na parte teórica, certo? Uhum. Placa de regulamentação, advertência, as complementares e vai. Quando o aluno chega na parte prática, o que ele fala, o que ele lembra, o que ele transborda para você desse conhecimento que ele teve da teoria para a aplicação na prática? Que teoria é lindo. Eu tô lá morrendo de sono, xingando meu instrutor teórico, maldito, infeliz, acaba logo essa aula, quero dormir, boa. praga dos infernos. Boa. Para na hora que chegar lá na parte prática, você conseguir extrair dele o que ele aprendeu na teórica, para que na hora do percurso prático, ele não fale, a porcaria do meu instrutor não me ensinou nada. Como é que fica isso? Os Boa alunos pergunta. do ADNO geralmente lembram. Os alunos que tiveram aula. Por causa do tapa na mesa. O cara tapa na mesa porque eu aprendi. Me fala essa história. Essa história eu aprendi por causa dele, pô. Ele aprende por causa dele. Eu cheguei lá, tipo assim, fazendo estágio assim, que como eu tinha comentado, eu fiz estágio em várias regiões, né? Fiz estágio em várias regiões para poder saber. E você falou isso, eu saí da prática, tem vários motivos pra sair da prática. Eu já tava de saco cheio, porque vai ficando velho, vai ficando chato, e você vai pegando o pé do aluno. Então eu saí da prática por causa disso. Porque eu perguntava pro aluno, essa placa aí, sei lá, esse aí. Como assim, pô? Como você não sabe que placa é essa? Aí eu perguntava assim, coisa simples, você pode achar besteira, pode... E essa linha contínua amarela quer dizer o quê? Acho que eu não posso mudar, não. Você acha ou tem certeza? Como foi suas aulas teóricas? Minha aula teórica foi suave. O professor lá é suave. As meninas ficavam fazendo maquiagem, lixando unha. E a gente fazia campeonato. Eu comecei, em vez de eu começar a criticar meus colegas de trabalho, eu falei assim, vou ter que mudar. Eu sei que eu não consigo mudar o mundo, mas eu consigo mudar as pessoas ao redor, como você falou. Então eu consigo mudar as pessoas ao meu redor. Então foi aí que eu fui pra teórica e comecei a mudar. Certo. E comecei a fazer o estágio, foi aí que eu vi a aula do Edmilson. Cara, tinha pessoas que eu fui fazer estágio, não veio o nome, o caso aqui agora, que pagava a luz. Apaga a luz. Imagina, 7 horas da manhã, você não sabe o que a pessoa fez durante a noite. Você não sabe o que ela fez, se ela trabalhou, se ela dormiu bem ou se ela tá ali. E uma grande parcela vem direto do trabalho. Isso. Eu que virou a noite, trabalha 5, 7, até 5 da manhã, já pega... Aí tá lá 7 horas da manhã. Boa noite. Eu me chamo Instrutor Tal. Apaga a luz pra mim, por favor. Imagina essa voz. Vou estar aqui. Tô lendo aqui, vamos lá. Legislação. Devagar.
Daqui a pouco você vê as cabeças. Tum, outro, tum, tum. Falei, eu não. Eu jamais vou dar aula assim. Jamais. Aí fui no outro. Aí a outra pessoa só falava, ai, que não sei o quê, que não sei o quê. E fugia das perguntas. Você fala, mas por que a pessoa tá fugindo das perguntas? Até quando eu vi o Edmilson, quando eu li o Edmilson, primeiro dia falando, eu falei, eita, é assim. É assim que eu vou fazer. É assim que eu vou montar a minha. Ninguém dorme. Ninguém faz. É isso que eu vou fazer. Então veio daí por causa disso. Então, essa pergunta que ele fez, como é que tá hoje? É isso que eu faço minha pergunta. Eu falei, como é que deve estar os alunos na prática, velho? Como é que ele deve estar indo? Eu tava dando aula pra uma moça, né? Aí tinha uma placa de curva acentuada à direita e tinha umas garagens do lado e a curva na sequência. Eu perguntei com antecedência pra ela, eu falei, e aquela placa ali no poste, qual que é? Ela, garagem. Eu falei, garagem, mano? Ô, tem aluno que fala, vira direita. Pô. Tenho que virar à direita, né? Eu, garagem? Ela tá apontada pra garagem. Não, mas... Tá de brincadeira. Não, cada pergunta. Você deve ter pegado várias perguntas também. Várias. Tá de brincadeira. Teve gente que já falou assim, professor, eu sei que tem que usar o cinto. Tem que usar o cinto. Mas a minha tia, ela não usa cinto de jeito nenhum. O único cinto que ela usa é quando ela tá conduzindo o veículo. Eu falei, beleza. Não teve como, velho. Eu não dou risada nas perguntas, mas essa não teve como não rir, velho. Não teve como rir. Então, se eu filmar, eu dirigindo e falando pra ela, põe o cinto, tia. Põe o cinto, tia. E ela fala que não vai colocar o cinto. Que não vai colocar o cinto. E quando eu for parado por agente de trânsito, ele deu uma multa. Eu posso mostrar o vídeo? Puta, eu falei assim, não, você não pode fazer. Todo mundo, como assim? Não, o vídeo vai ser como prova. Eu mandei ela. Eu falei assim, não. Você é condutor, você é responsável por todos os ocupantes do veículo. Você é responsável por todos. Você que manda. Não liga o carro enquanto não colocar. Ou você manda ela descer. O carro é seu, ou você que não é seu, mas você está conduzindo. Então tem muito essa questão. E as perguntas, quando as pessoas fazem a pergunta, realmente muita gente fala assim, nossa, que pergunta idiota. Não é. Por isso que eu falo, na minha sala de aula não tem pergunta idiota, cretina nem imbecil. Exatamente por causa disso. Dúvida é dúvida. Então a pessoa olhou, pô, você fala assim, como assim garagem? Porque tá apontando pra garagem. Não, pô, tá no pote porque foi de advertência. Está explicando que, ou seja, que adiante tem uma curva situada à direita, pô. Então, essas coisas, se você não pegar lá no começo, na teórica, realmente vai ficar nessa daí. Muitas perguntas. Os alunos, eu não sei qual o trajeto que você faz, o caminho que você faz, mas os alunos não perguntam pra você por que na região lá não tem nenhuma placa de atrativo turístico? Atrativo turístico? Não. Não pergunta pra você? Pergunto. Porque na região da Zona Sul tem placas de atrativos turísticos. E a maioria não tem a mínima noção que placa é essa. Porque dorme na hora da aula. Placa de atrativo turístico é aquelas placas, né, de cor marrom, que a pessoa, onde nós temos lá o Parque Ecológico Guarapiranga. Ecológico, né, pra você ter uma ideia. Na região do Capão... Não, ali deveria ter se fosse daquele outro parque que eu esqueci o nome ali no Capão. Dias, mas não tem. Mas não tem. Porque ele é muito pequeno, não tem essa questão. Não, Mas em contrapartida, eu esqueci o nome. José Barro Magaldi, conhece? Não. Não, fica ali na Piraporinha. Lá tem uma placa que é de projeção de cascalho e desmoronamento. A maioria dos alunos não sabe que placa é essa. E a direção da ofensiva, o CFC, as meninas postaram esse dia falando sobre essas placas. Se você for na postagem lá, você vai ver. Saiba identificar as principais placas de trânsito e o seu significado. Muita gente não sabe. E o que você está falando sobre de obra ou algum perigo, muita gente não sabe o significado. Por que é verde, por que é azul? O assunto principal é a questão da placa, porque, né, tem uma questão que a gente não pode deixar de abordar, a placa de pare que foi dita alguns momentos lá atrás. Você está instruindo o seu aluno, tá? Porque eu sei que na parte teórica o Adno ele fala. Eu já tive a oportunidade de assistir a aula dele, eu sei como é que funciona o procedimento. Só que o aluno, ele tá... Não importa se é plano, se é aclive, se é declive, tem lá uma placa de pare. Não tem pedestre, não tem carro, não tem ninguém. Para ou não para? Eu faço parar. Por quê? Eu peço pra parar. Mas não tem ninguém. Pra ele criar um hábito. Porque senão ele fica muito acostumado, principalmente falando da prova do Detran. Aí vai chegar na prova do Detran, passar direto. Tá. Mas, Adno, nessa questão, se ele não parar, tá? Agora vai pra você, porque você tá ali na questão do livrinho, na questão da didática, tem que fazer com que ele saia preparado da parte teórica para ir pro Vinícius, para que ele tenha essa sequência, né, da informação. O Código de Trânsito, ele fala que se não parar, dá multa? Dá.
Mas mesmo que não tenha ninguém? Então, tem a pergunta dessa quando cai na prova. No cruzamento sem semáforo, a preferência é de quem? Sempre pro lado direito. Quem vem pela direita. Pela direita. Aí o aluno fala assim, mas se chegar 4 veículos junto? Sempre tem. Aí eu pego e falo assim, e se chegar 4 veículos junto? E aí, o que eu faço? Falei, a via está sendo sinalizada. Não tem semáforo, mas tem uma placa, tem sinalização. Então você vai respeitar o que está na placa. Certo. Aí você pode observar, tem um triângulo para baixo. O que é triângulo para baixo? Dê a preferência. Então, dê a preferência, não está te obrigando a parar. Se você olhar que não está vindo ninguém, você pode passar. A placa de pare, não. É uma parada obrigatória. Vindo veículo, pedestre, não, você tem que parar. Então, você vai ter que parar de qualquer jeito. Então, a diferença entre a placa amarela e as vermelhas é muito simples. A vermelha, ela está te punindo. Ela está te proibindo. Naquele momento, você tem que fazer aquilo que está mandando. As amarelas, não. São de advertência. Então, toda a placa vermelha dá multa e a amarela não? Não. A amarela ela adverte. Está advertindo você. Uhum. Que adiante é uma coisa, que nem você falou. Curva sinal à direita. Está te advertindo que à frente tá alertando ali, né? Já a vermelha, não. É obrigatório. Como você falou da mão francesa. A placa tá te obrigando você a fazer isso. Não tá te falando que lá na frente você vai ter que fazer. Não. Naquele momento. Então tem essa diferença. Você tem que parar. E meu irmão, ele fala muito sobre isso. Da placa do pare. Porque ele foi reprovado a primeira vez na placa de pare. Eu também. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Há 1900 e muitas coisas para trás, como eu disse, né? Que eu tirei minha habilitação. No final do percurso, que era ali perto do Shopping Ibirapuera, o cidadão, o examinador falou, pode ir. Não tinha ninguém, não tava vindo carro, não tinha pedestre, e tinha uma placa linda vermelha lá do tipo, vai que você vai se arrebentar, seu trouxa. Ou seja, você nem parou o carro, em movimento você foi. Eu reduzi, porque tem a diferença entre parar e reduzir. Eu reduzi, olhei para um lado e pro outro. Vem ninguém, vai embora. Eu sem demagogia, sem nenhum tipo de protecionismo ou privilégio, eu tinha feito um único erro de ter esquecido a seta. E aí ele falou, qual foi? Pode encostar? Encostei. Ele falou, qual foi seu maior erro? Eu falei, pelo que eu percebi, nada. Ele, a seta eu já tinha te falado que você tinha esquecido lá atrás. Mas agora, qual foi seu maior erro? Eu falei, até onde eu percebi, nada. Ele, você não viu a placa de pare lá atrás, não? Eu falei, vi. Aí ele, por que você não parou? Eu lembro como se fosse hoje o examinador dizendo, a placa tá lá, eu falei pra você ir, você foi. Então quer dizer que se alguém falar pra você entrar na contramão, você entra e bate de frente, a gente se vê na próxima vez. Acabou. Então quer dizer que alguém pediu pra você fazer alguma coisa, você vai fazer? Que ele comentou, que ele falou assim, acelera. Você não vai acelerar porque você vai criar na sua mente que você pode atropelar. É a mesma coisa. Muita gente faz essa pergunta que o Edmilson acabou de falar. Professor, e se chegar lá no dia, eu sei que ele tem que usar o cinto, ele não usar o cinto, e aí? Como é que fica? Aí você fala, pô, velho. Aí eu jogo pro instrutor. Eu falo, fala do instrutor da prática. Uhum. Joga pro instrutor da prática porque ele tá mais tempo na prática e ele vai te responder. Porque eu posso falar uma coisa e depois chegar lá na hora e fazer outra, velho. E aí entra, complementando o que o Ed tá dizendo, fala mais do seu processo. Você, do desenvolvimento do aluno aí, fala mais, né, qual é o critério. Você falou de deixar ele mais à vontade. E depois, né, primeira, segunda, você deixa o aluno colocar a quarta, a quinta, dar cavalinho de pau. Eu procuro ensinar a terceira, a quarta marcha, redução de marcha. Eu gosto de ir muito no Horto do IP. Já mas encontrei muito, o Ad no Horto do IP. Mas muito ensina terceira, quarta? Não, então. E eu levo pancada, às vezes, de instrutores mas a gente não pode mesmo que falar, não tem necessidade de ficar ensinando terceira, mas eu sei, quarta mas a gente marcha. realmente, a gente não pode ocupar, porque muita gente fala assim, na autoescola não ensina nada. Calma aí. Não é questão da autoescola. Quem que tá por trás do sistema? Quem que tá por trás? O que adianta eu te ensinar a terceira e quarta? Te levar pra marginal? Como é que vai ser no dia da prova? Então. É isso que eu baso. Às vezes a gente dá uma algo a mais. Mesma coisa. Pneu. Pneu não vai cair na prova. Mas por que você tá dando pneu? Porque eu quero que você aprenda algo a mais. Um pouquinho de informação não faz mal a ninguém. Que não tem um hábito, você não vai na feira, não vai pedir um caldo de cana. E quando acaba o caldo de cana, o que você pede? Não, um chorinho? Então isso aqui é um chorinho que eu tô dando. Então faça justo do valor de vocês. Então o que acontece, que muita gente critica, o problema não é a autoescola, e sim o sistema. O sistema manda você ensinar primeiro e segundo, não pode passar de quantos quilômetros? 20 ou 30? Pode passar de 30. Não pode passar de 30 km por hora. Você não pode passar. Então, porque nós sabemos que na via local, a velocidade máxima é 30, certo? Na via local, quando não houver sinalização. Sim. E a velocidade mínima é a metade.
Então, se tá acima um pouquinho, então vai te ensinar 20 ali. Então, esse método de ensino que aplica no Brasil, eu vou falar aqui, mano, pra mim é uma merda. Vou falar logo assim. Uma bosta. Por quê? Primeiro dia de aula. São 9 dias. Eu tenho 9 dias pra conquistar um aluno. Eu chego com aquele estilo de militarismo. Coloco, falo o que tem que fazer. É 40 minutos uma introdução. Que a gente tem todo o cronograma, você sabe disso, quem tem que falar o que tem que ser feito para não ter problemas futuros. E a gente fala, eu falo na sala de aula sobre isso. Porque o aluno acha que ele pode chegar a qualquer hora lá, botar digital. Não. Tem um tempo para você colocar digital. Tem um critério, né? Tem um critério. Então a gente tem que arcar com a outra que está ali. Então, eu chego para o aluno e falo, no primeiro dia, o aluno está aqui assim, ó. Tipo, quero ir embora. Você olha, você lê a mente do aluno pelo olhar. Que merda, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, o que ele tá achando que ele é? Não quero que durma mexe no celular. Já depois, já no segundo, terceiro dia, a turma já tá solta. Nos últimos dias eu já perdi o controle da turma. Tá todo mundo já trocando ideia, pé de pista, um monte de coisa. Aí vai pra aula prática. Você vai primeiro dia com o professor prático, você tá aqui, ó. Com o professor prático. Uma atenção aqui, daqui a pouco, e aí, mano? Suave? Trouxe pão da padaria pra nós hoje? Não. Trouxe o quê? No primeiro dia você traz. Você tá ali. E no dia que for no dia do exame? Você tá com o examinador, uma pessoa que você nem conhece. Nem conhece. Nem conhece. Você não vai ter intimidade com ele. Mal ele vai te dar um bom dia. Ele dá um bom dia? Não. Não dá nem um bom dia. Por isso que eu gosto de ensinar. Então, como é que sua mente vai estar? A única coisa que ele falou foi, quando você estiver preparado, pode iniciar. Pode iniciar. Você tem o quê? Você tem quanto tempo? De 5 a 10 minutos. Então, isso é injusto, velho. Como é que você quer botar uma pessoa no trânsito pra fazer a baliza de 5 a 7 minutos e falar que tá bom pro trânsito? Você pega aí pessoa de 20, 30 anos, encosta toda hora o pneu na guia. Pra mim tem que mudar. Então fala aí. Eu falo pro meu aluno no primeiro dia, o examinador ele quer se sentir confortável com você. Existe um tripé de avaliação do examinador. Ele vai prestar atenção em você. Você vai entrar no carro, vai entregar o documento pra ele, ele vai falar, quando quiser pode sair. Ele vai ver se você tem atenção, olhando no retrovisor, vai ver o seu controle de direção e a sua coordenação motora. Ali, nos primeiros minutos, nos primeiros metros, o examinador já viu que você não vai dar trabalho para ele. Eu sou examinador, eu sei muito bem como é que funciona então o processo. Então você já cria ali uma energia boa com o examinador. O examinador ele fica confortável com você. E por isso que eu gosto de sair no trânsito. Igual o Adno falou, eu quero sair no trânsito para ensinar mais do que o Detran exige. Certo. Eu vou ensinar uma terceira, eu vou ensinar a reduzir para a segunda, eu vou ensinar uma quarta marcha, porque você está aprendendo mais do que o Detran exige. Essa é a ideia. Além da autoescola, aproveitando o momento, essas técnicas que você ensina, tem na sua página do YouTube? Tem no Instagram, o YouTube é um canal novo. Certo. Tá em formação, tem poucos vídeos, mas eu vou preparar mais. Agora no Instagram tem. Tá, qual que é o seu Instagram? Vini.instrutor. Certo. Vini.instrutor. E lá no Instagram tem os vídeos dos meus alunos. Nos destaques. Tem o que lá? Tem a sua carinha fofinha de barba lá na foto? O que tem lá pra galera te achar? Tem a minha foto lá, minha fotinha. Tem os destaques dos alunos homens e mulheres dirigindo no trânsito, na avenida, o que aumenta mais a responsabilidade. Porque o aluno vem pra mim e fala, ei, a gente vai pegar a avenida? Vamos. Mas também eu preciso da sua colaboração. Fala pra galera, aquele que tá fazendo o processo individual, né? Ele não tem nenhum tipo de autoescola, ele não procurou, ele conhece, ele leu, ele fez o processo sozinho. Fala pra galera como te acha de uma forma melhor por questão de estar na Zona Sul. Qual é um ponto de referência para conseguir te achar, sem ser suas redes sociais? Galera, eu tô na Autoescola Garcia, região do Capão Redondo, Avenida Comendador Santana, número 294, ao lado da Padaria Belas Artes. E ali você vai me Se encontrar. chegar lá na recepção e procurar o Vinícius Barbudo, só tem você. Se chegar na recepção e falar, eu quero fazer aula com o Vinícius, eu vou estar lá. Mas e se falar Vini? Também. Vini. É o que mais acha é o Vini. Só tem esse apelido, Vini. E você, Adno? Vini. Eu? Como é que a turma te acha? Eu ia falar um negócio aqui, mas só quer. Não é o caso. Não é o momento, não. É a mesma coisa de perguntar. Eu vi a maldade no olho dele, por isso que eu perguntei. É a mesma coisa de perguntar. Como é que você conheceu o Vini? Opa, cuidado que você vai falar. Brincadeira. Ele me chamou no Instagram, você me chamou no Instagram. Foi, chamei por causa do Jonas, né? O Jonas falou, chama esse cara aí que você vai ver ali. Que vocês vão fazer um negócio legal. E estamos fazendo. Claro. Então, eu nas redes sociais vocês vão me encontrar como Adno Santos, tá? O fundo vai estar laranja, pra dar aquela destacada, né? Aquele fundo destacado ali. Vai ser Adno Santos Real, tá? Todo mundo fica colocando oficial, falando, qual que é o real? Eu sou real. Enfim, então, você vai me encontrar lá, a gente dá várias dicas.
de como ter o comportamento no trânsito, como passar na prova teórica, que as pessoas às vezes pensam que é um bicho de sete cabeças, às vezes é só leitura, que a pessoa acaba não tendo ali, lendo direito, uma vírgula que salva o texto. Então a gente acaba dando muitas dicas ali. E assim também a direção defensiva, tem a página lá, CFC Direcão, né? Que não tem uma centelha Direcão defensiva, ele acaba também botando postagem, como a gente acabou de comentar das placas, o significado, tudo ali. Então, através disso aí. E o Papo em Movimento vai ter também, o canal tá esperando mais ali, já tem na verdade, mas tá esperando soltar mais vídeo ali. Então, já segue lá também o Papo em Movimento, nas redes sociais também. Vai estar lá escrito Papo Underline Underline Movimento, e vai estar tudo lá. Isso é importante, pessoal, porque assim, precisamos que vocês acessem e mandem perguntas, dúvidas, sugestões, né? Tudo aquilo que você tem o interesse de saber. Para quem vai iniciar o processo, obviamente, de repente você quer iniciar, mas não sabe por onde, tem os meios que foi mencionado agora pelo Adno, pelo Vini, tem outras formas que são, novamente aí, que foi mostrado, o telefone do CFC Direção Defensiva, a Autoescola Garcia, que é uma autoescola também muito, como eu posso falar para vocês, em destaque na região. Não que outras não sejam, não é isso. Eu estou falando pelo conhecimento que eu tenho. E nesta condição, senhores, eu acredito que a gente vai encerrando por aqui com uma grande e satisfatória mesmo, né, felicidade pela sua presença, Vinícius, porque você é um cara de destaque na região da Zona Sul. Muito obrigado. Né? Vinícius, além de mais nada, se tem mais alguém você indicaria pra gente bater aquele papo, conversar, seja teórico, seja prática, um instrutor? Tem na região... Ou qualquer área, não precisa ser instrutor, qualquer área. Tipo, sei lá, trabalha na CT, trabalha no trânsito, mexe com alguma coisa. Tem o Aboani. Ele é vereador agora ou é deputado? Acho que é deputado federal, se eu não me engano. No último momento eu vi como deputado federal. Tem uma moça que eu gosto do canal no YouTube dela, é Márcia Pontes, não conheço. Aí vocês vão ter um trabalho pra convidar ela. Tem que ver quando que ela vai estar em São Paulo. Conhecido seu, você tem alguém? Conhecido meu. Pra indicar aqui, pra bater um papo agora. O cara, ele é tão importante que ele esquece dos colegas. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Manda um salve pros seus colegas da autoescola. Não precisa ser da autoescola coisa, mas se tiver algum amigo, fala assim, pô, fulano de tal, mano. Meu, o cara foi meu instrutor, o Jonas, pra bater um papo. Deve ter muita história. Então deu eco. Jonas. Aí, ó. Passei mais Jonas Vem conversar com os caras aqui, ó, com o Adno, com o Edmilson. Pode vir. E um salve pra galera lá da Autoescola Garcia. São os melhores instrutores da região. Eu tô com os melhores. Por isso que eu estou lá até hoje. Então, um abraço aí pra todo mundo da Autoescola. Excelente. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando por aqui nosso bate-papo com muita satisfatória. Agradeço ao pessoal que nos deu suporte aqui do podcast. Como é que chama o local mesmo? Podcast no Bar. Esse é o nome do local, é isso? Acertei, né? Tá Olha vendo? aí. Podcast no Bar. Tá um ambiente extremamente agradável, convidativo. Venham, façam sim o material de vocês. Não é que é uma condição favorável por falar, mas sim por estar ambientalizado. Eu tô assim me sentindo muito mesmo em casa, da mesma forma como os meus colegas aqui, o Adno e o Vinícius. E é isso, pessoal. Felicidade, sucesso na vida profissional, familiar e que voem mais alto que a águia. A águia, sim, é um animal de destaque. Mas para que vocês sejam um destaque, temos que estar acima do acima. E quem está acima é a águia. Fora isso é foguete. Foguete vocês já são. Mas foguete é máquina. Máquina quebra. E foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Seja sempre foda. Seja sempre foda. Seja sempre foda. E a minha frase de impacto sempre foi para os meus alunos: o importante é ser feliz. É isso mesmo. O importante é ser feliz. E a minha é: trânsito é muito mais que primeiro e segundo, uma baliza bem feita. Valeu, galera. Obrigado. É isso aí. Caraca, bom, hein? Top. E aí, Vitor? Ei, Vitor, você tá dando risada, né? Tá dando risada, né? Você vai mandar no grupo, né, o link? Os materiais? Manda, por favor. Caraca, mano, foi bom, hein? E aí, o que você achou? Pô, top, mano. Fiquei nervoso aí. É normal, pô, é normal. Vocês têm acesso no Drive já? No Google Drive? Pra baixar? Mas já quebra aquele gelo já, né? É. Ah, então tá bom. Você manda no Google Drive? Mando. Manda, não Se fechou quiser, eu então. mando o link do YouTube também. Cada Manda. pergunta de Edmilson É, vai manda vir o a link no bomba aí, ó. YouTube que não tá listado, por favor, manda Ei. no grupo. Mando mesmo. Manda. Eu falei, quer ver, Edmilson vai mandar uma braba, mano, uma bomba. Mas é normal, vamos fazer aquela foto, mano. Fazer aquela foto.